Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todos vocês que estão nos acompanhando pela frequência da 100.5. Você também que nos acompanha pelo aplicativo, pelo site, você que vai nos acompanhar pelo YouTube, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a tua vida aí, aonde você estiver. E eu quero magnificar a Deus e agradecê-lo pela oportunidade que Ele me concede, de estar aqui mais uma quinta-feira, em quase 6 anos, ministrando a palavra de Deus para o povo de Deus, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E é uma alegria a gente poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. Toda quinta-feira eu sei que é uma batalha para fazer essa programação, mas nós temos profunda alegria pelos testemunhos que nós recebemos no WhatsApp do programa. E eu fico muito feliz quando vocês mandam o testemunho e falam o que aconteceu na vida de vocês. Inclusive, eu tenho até um testemunho para colocar aqui hoje, como eu tinha prometido para vocês. Eu tenho alguns, então eu vou colocar a cada quinta-feira, eu vou colocar um diferente. Então eu tenho hoje para colocar aqui, e por isso eu me alegro, porque nós ministramos, ensinamos e também oramos para que Deus possa operar na vida das pessoas que estão aqui conosco nessa programação. Então, para mim, é sempre motivo de alegria. Então, quero agradecer a Deus por isso, tá? Mas, antes da gente dar prosseguimento aqui na programação, eu quero convidar você para a gente orar, para a gente fazer uma oração aqui, apresentando o programa, a nossa vida, pedindo a direção de Deus para o que nós vamos fazer aqui, porque eu acredito que ninguém liga o rádio ou se conecta aqui de alguma forma para ouvir o homem falar. As pessoas querem ouvir Deus falar. Então, vamos pedir direção a Deus para tudo. E também eu quero estar concordando com a bênção de Deus na tua vida, na tua casa, nos teus negócios. E eu quero convocar você para a gente fazer essa oração, tá bom? Então, ore conosco agora. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor me dá, Pai, de estar aqui falando ao teu povo, exprimindo, Pai, as tuas palavras, os teus oráculos eternos, Pai, ao teu povo, instruindo eles no caminho, Pai. Muito obrigado. E eu quero colocar a vida de cada um agora diante do Senhor. O Senhor é o Deus que sonda todos os corações ao mesmo tempo. Eu te peço, Pai, contempla os pedidos dos teus filhos, das tuas filhas, as causas, Pai, que eles colocam diante do Senhor, Pai. Olha cada um, Pai, agora que está orando, que faz essa oração, Senhor, colocando uma causa diante do Senhor. Eu te peço, Senhor, olha para essa causa, olha para essa pessoa. E se é lícito, Pai, aos teus olhos, Senhor, concede para que teu nome seja glorificado, para que seja manifesta a tua glória na vida dessa pessoa. E outras pessoas, Pai, venham te conhecer através do que o Senhor fez na vida dele e dela, Pai. Eu te peço, faz isso, Pai, porque o teu povo, Pai, aqueles que te buscam, Pai, só tem o Senhor. A confiança deles, Pai, está posta, meu Deus, no Senhor. Então olha para a vida de cada um agora, Pai. Olha para as situações, para as necessidades, Pai. Olha para esses que estão enfermos, Pai, suplicando ao Senhor por cura, meu Pai. Olha para esses que estão pedindo, Pai, que uma porta se abra, que algo se destrave, Pai. Meu Deus, nós temos plena convicção, Pai, e confiança de só quem pode mover essas coisas é o Senhor, Pai. E quem tem poder para mover essas coisas, meu Deus, é o Senhor.
Então nós te pedimos, Pai, nos ajuda a mim, ajuda o teu povo, contempla a nossa situação, Pai. Nós não viemos bater na porta de um político, nós não viemos, Pai, bater na porta, meu Deus, de um presidente, de um parlamentar, de um empresário, Pai. Não viemos acender, Pai, uma vela para uma imagem, Pai. Nós viemos falar com Deus vivo, Pai. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Pai. O Deus, Pai, que abriu o mar vermelho. O Deus que sustentou o povo, Pai, no deserto. O Deus que deu a terra que prometera, Pai. Foi a esse Deus, é a esse Deus que nós estamos clamando, Pai. E te pedimos, move, Senhor, essa causa. Move, Senhor, essa situação. Quebra essa força, Pai, contrária, que segura, que trava, Pai. Essa coisa, Pai, que está aí do outro lado, Pai, amarrando. Essa força antagônica, Pai, ao mover do Senhor na vida deste homem, desta mulher, Pai. Esse homem, essa mulher que tem orado, que tem buscado, que tem feito o propósito, que tem entrado na Tua presença e te apresentado constantemente essa causa, Pai, eu te peço. Meu Deus, intervém, Pai, porque muitas causas e muitas são as vezes, Pai, que os Teus filhos e filhas, Pai, chegam no limite e não tem mais o que fazer e precisam, meu Deus, de uma intervenção de alguém maior, Pai, de alguém mais forte, de alguém mais forte do que o adversário, Pai. E agora, Pai, o Teu povo clama, meu Deus, aquele que tem todo o poder, Pai, é o Senhor, meu Deus. Aqui na terra tem pessoas que têm poder delegado, autoridade delegada, Pai, pessoas que alguém colocou ela naquele cargo, naquela cadeira, e por isso ela tem o poder da caneta, o poder da palavra, de alguma coisa, Pai. Mas o Teu povo não está indo atrás dessas pessoas. O Teu povo, primeiramente, Pai, está indo buscar ao Senhor, Pai. Que é o Senhor que tem todo o poder, Pai. E se o Senhor der uma ordem, Pai, do Teu trono, agora, para que seja feito, Pai, assim será feito, Pai. Não existe resistência espiritual, Pai, que consiga montar uma barreira para suportar, Pai, a uma ordem do Senhor, meu Deus. Isso nunca aconteceu, Pai, e nunca vai acontecer, Pai, porque o Senhor tem todo o poder. Por isso que Teu nome é Todo-Poderoso, Pai. Meu Deus, ajuda o Teu povo, olha para essas pessoas, Pai, especialmente, Pai, aqueles que são fiéis. Contempla a necessidade dos ouvintes, Pai, da programação, mas especialmente dos ofertantes, Pai, porque é por meio deles que o Senhor se utiliza deles para manter o programa no ar, Pai. O Senhor usa a vida delas e deles, de cada irmão e irmã, Pai, que envia oferta. Tem pessoas que estão aqui há praticamente 6 anos, Pai, e eles e elas têm suas causas, têm as suas necessidades, Pai. E como não, Pai, recorrer ao Senhor, Pai, porque eles e elas têm sido fiéis na Tua obra, Deus. Contempla, meu Pai, as necessidades, meu Deus, do Teu povo, Pai, dos Teus filhos, Pai, das Tuas filhas que ofertam, que estão aqui nessa programação, Pai, mantendo no ar, que tem um compromisso, que tem um casamento, Pai, contigo, com a programação, Pai, que honram esse programa, e por causa deles eu estou aqui orando agora, Pai. Olha para a causa de cada um, olha para os negócios deles, Pai, porque o Senhor disse que há uma diferença entre quem serve e quem não serve, quem honra e quem não honra, Pai. Então faz, meu Deus, essa diferença ainda antes de acabar esse ano, Pai. Mostra, meu Deus, que o Senhor está com ele, está com ela mais uma vez, Pai, como outras tantas vezes o Senhor mostrou, Pai, para que as pessoas vejam, temam, Pai, como está escrito no Salmo, Pai, e queiram Te conhecer, Pai, pelo que o Senhor vai fazer ainda esse ano na vida do Teu filho e da Tua filha, Pai, porque eles têm Te honrado, Pai, porque eles têm Te buscado, porque eles têm confiado no Senhor, Pai. Não permita, Pai, que o adversário, o maligno, o perverso, Pai, aquele, Pai, que pratica o mal e que Tua filha e Teu filho ora por eles, Pai, abençoa eles, mas eles continuam, Pai, na prática do mal, Pai. O Senhor nunca, Pai, deixaria, Pai, o Teu servo, a Tua serva, Pai, cair, Pai, em detrimento, Pai, da sua própria vida diante daquele que é mau, Pai. O Senhor não deixaria, Pai, ele sucumbir, Pai, ele desfalecer, Pai, causando detrimento, Pai, a toda a sua família, a toda a sua parentela, Pai.
mediante aquele que pratica o mal há anos, Pai, que faz o mal constantemente, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Socorra, meu Deus, o teu povo, Pai. Meu Deus, contempla as necessidades, Pai. No céu não há falta de nada, Pai. Nada falta. O Senhor não precisa da ordem de um juiz. O Senhor não precisa de uma assinatura, de uma caneta, Pai. O Senhor não precisa de uma requisição médica para curar, Pai. O Senhor não precisa, Pai, de um aval de um médico, de uma requisição para esperar 30 dias enquanto o teu filho e a tua filha geme, sofre, Pai. O Senhor dá ordem para os teus anjos, Pai, o nosso respeito está escrito. O anjo desce, Pai, toca ali a carne, Pai, e ele e ela é curado, meu Deus. O Senhor dá ordem ao anjo, Pai, ele desce e a porta, Pai, imediatamente é aberta, Pai. E se o Senhor nem quiser que o anjo desça, Pai, o Senhor dá uma palavra, Pai. E aí começa a acontecer aquilo que não existe, Pai. Vem a existência o que não existe. É assim que nós cremos, essa é a nossa fé. E nós oramos ao Senhor por causa disso, Pai. Assim como o Senhor tem feito, meu Deus, na minha vida, na vida dos teus servos ali que chegam nesta congregação, Pai. Faça também na vida de quem está ouvindo, de quem está orando agora, Pai. De quem tem fé, Deus. Opera, meu Pai, na vida do teu povo, Pai. É isso que eu te peço, meu Deus. Te suplico, Pai. E não tem um mérito, Pai, junto com o teu povo para te pedir. Nós pedimos por misericórdia. Dizemos, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. É assim que nós oramos a Ti, Pai. É assim que nós clamamos ao Senhor, Pai. Certos de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. E de que teu coração se inclina, Pai, com compaixão da nossa vida, Pai. Diante de tantas batalhas e lutas, Pai, para que o Senhor, meu Deus, venha intervir, Pai, em nosso favor. Nós esperamos pelo Senhor no campo de batalha, Pai, para que o Senhor venha quebrar o arco do forte, Pai, queimar os carros no fogo, Pai, cortar a lança, Pai, destruir o arco, Pai, e fazer cessar a guerra, Pai, e nos colocar em situação de bonança e de vitória, Pai. É assim que eu oro junto com o teu povo nesta Paraíba, em outros estados, Pai. É assim que eu oro, pedindo ao Senhor, Pai. E todos que estão nessa fé, Pai, concede, Pai, esta bênção especial. Toma conta dessa programação. Dirige o teu servo em tudo que ele vai fazer aqui, Pai. Me dirige, Senhor, hoje. Me conduz. E que eu possa ser um oráculo do Senhor aqui, Pai. Para falar com o teu povo. Sem impedimento, Pai. Com livre acesso ao céu, Pai. Mediante o perdão dos meus pecados, que o Senhor me purifique, Pai, e me dê acesso ao Teu Espírito, à Tua Palavra e à Tua presença, para que eu possa ser, uma vez mais, Pai, instrumento na vida dos irmãos e irmãs que passaram a semana inteira esperando esse programa, Pai. É assim que eu te oro, Pai, grato ao Senhor, por esta grande oportunidade, Pai, que o Senhor me concede, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus, que bênção. Creia que Deus, Ele ouviu o teu clamor e o anjo recolheu as tuas lágrimas aí do outro lado. E a resposta está vindo. É a resposta de vitória para a tua vida. Deus, Ele conhece o que eu passo. Ele conhece o que você passa. O Senhor, Ele conhece a minha história. Ele conhece a tua história. Ele conhece o nosso caminhar. E muitas vezes, apesar de Deus conhecer, o Senhor, Ele quer que a gente conte para Ele, quer que a gente fale para Ele a nossa situação, a nossa necessidade. Deus, Ele requer isso de nós, não porque Ele seja maluco, né? Porque se Ele já sabe, por que Ele quer que a gente fale? Ele requer isso de nós porque quando a gente fala, quando a gente se ajoelha, quando a gente se curva para buscar ao Senhor, falar com o Senhor, algumas coisas acontecem conosco. A gente cresce em fé. Quando a gente ora e a nossa oração chega e ela tem resposta. A gente cresce em fé, confiança, autoridade. Nós somos modificados na oração, transformados. E eu queria trazer aquela reflexão que eu sempre trago, falando de oração. Eu gosto de falar aquilo que Deus coloca no meu coração, especialmente aquilo que eu tenho vivido. E muitas vezes você,
Nós somos seres humanos e a carne da gente, nossa estrutura humana é muito fraca, é pó, é cinza. E às vezes diante dos combates, dos confrontos, a luta é tão grande, a gente fala: Deus, o Senhor não está vendo? Ele está vendo tudo, de fato ele vê tudo, nada se esconde dos seus olhos. E a gente começa a questionar algumas situações da minha vida, da tua vida, do que a gente está vivendo, e parece que Deus não está vendo, mas na realidade o que falta a gente empregar dentro dessas situações é oração. Eu falo isso porque nesses últimos meses vivi algumas situações que para mim eram insuportáveis já, e não tinha mais gosto em fazer determinadas coisas. E aí eu fui orar, me coloquei em oração, alguns obreiros da igreja também se colocaram em oração, e nós nos colocamos em jejum e abrimos um propósito de oração que já dura mais de 30 dias, e isso mediante o jejum, né? E a gente aplicou ali um jejum no primeiro dia para abrir esse propósito, e foram mais de 30 horas de jejum, só tomando água. E interessante que no primeiro dia que a gente fez isso, primeiro dia que a gente foi entregar o nosso jejum pela madrugada, nós subimos um monte para ir orar, e não tinha ninguém lá, só tinha gente. E de repente chega um profeta que a gente nem vê de onde esse homem vem, e ali ele começa a confirmar e falar tudo que a gente já estava colocando diante de Deus. E a partir daí Deus começa a efetuar sinais aqui, ali, e começa a vir resposta de Deus. E aí você cresce em autoridade, em confiança, e também você ganha alegria. Mas isso não implica que as lutas elas vão cessar de vez. Tudo que a gente busca com Deus é processual. Davi não foi ungido na sexta e se tornou rei no sábado. Davi foi ungido rei num determinado dia, e após praticamente 14 anos, Davi senta ao trono para ser rei, né? José recebe o sonho de que vai ser um rei, e aí mais de 15 anos depois, José vira uma espécie de governador, né? O segundo maior da terra do Egito e consequentemente o segundo maior no mundo naquela época. Então tudo tem um tempo e tem um processo. Então dentro desse processo a gente tem que estar orando, tem que estar buscando. Eu sei que você que está me ouvindo aqui, você ainda ora, fala com Deus, mas é como eu falei com os irmãos, eu disse: o importante não é orar, é com que frequência você vai orar, se você vai ser constante na oração. Porque a oração realmente é um dos exercícios da fé mais difíceis de todos, porque a oração ela move muitas coisas, A palavra importante é sim muito importante. Pela palavra é que o pecador se arrepende, é que as situações mudam. Porém, pela oração, o céu se move em favor daquele que ora, para realizar. A palavra ela te dá direção, ela te dá vetor. A palavra ela te dá caminhos, a palavra ela abre o entendimento. Porém, a oração é a força para efetuar, para realizar. Muitas coisas não têm se realizado na tua vida porque tem faltado oração. É isso que Deus quer falar contigo. Deus está querendo que você ore, que você busque. Mas não é você orar uma única vez. É tanto que isso é tão bíblico que o próprio Jesus, lá em Lucas 18, ele vai falar do dever da gente sempre orar. E ele vai falar que, naquela parábola do juiz iníquo, que o juiz ele não temia Deus, não temia homem algum, e tinha uma viúva, uma mulher pobre, que queria que o juiz julgasse sua causa, e ele nunca julgava. E ela ficava todos os dias orando para que ele fizesse isso, né? Para que julgasse a causa. E ficava nisso daí. E aí chega um dia que o juiz fala: eu vou logo julgar a causa dessa mulher para que ela não venha me importunar, me molestar. E ele julga a causa dela. E Jesus fala: se esse juiz que é mau, que não teme a Deus, não teme a homem algum, ele julgou a causa dessa mulher, quanto mais o vosso Pai Celeste fará justiça aos seus escolhidos, ainda que pareça demorado. E certamente Deus vai fazer. E ele diz assim: certamente o Senhor fará, e depressa vos fará, ele diz. Aí ele pergunta: mas será que quando o Filho do Homem volta, ele vai achar fé na terra? E muitas pessoas têm desfalecido na fé, porque a luta é muito grande que você está passando, a peleja é muito grande, e você não tem orado, e quanto mais vai passando o tempo que você não ora,
mais a peleja aumenta, mais difícil fica e mais sem força para orar você vai ficando. E o que você precisa fazer é orar. Mas pastor Josué, eu estou tão sem força, eu estou tão desanimado, tão fraco. Se junte com aqueles que oram. Eu já falei milhares de vezes aqui na programação. Ande com quem é mais crente do que você. Ande com quem ora mais do que você. Ande com quem busca mais do que você. Nunca ande com pessoas carnais. Pessoas que o coração dela não está ligado no céu. Está ligado nas coisas dessa terra. São outras coisas que elas procuram. Então eu te aconselho. Anda com quem ora. Anda com quem busca. E você vai ser reanimado e reanimado na fé para buscar. Né? Eu tenho feito isso. Eu sempre faço isso. De orar com quem, andar com quem busca. Vamos buscar, vamos descer de joelho, vamos jejuar. Vamos adentrar o céu. Vamos obter resposta. E assim é que Deus faz. E eu quero colocar aqui o testemunho da esposa do pastor Fernando e do que Deus fez na vida dela. Porque Deus operou, Deus efetuou o milagre no propósito dos 300 que ela está fazendo. Só que também foi mediante oração. Não é uma mágica, não é eu vou fazer parte desse propósito e aí Deus vai fazer uma mágica. Não, você vai fazer parte do propósito em fé, vai honrar a Deus em fé, mas você vai apresentar a causa a Deus junto com a gente. A gente está apresentando as causas dos irmãos e irmãs que estão no propósito dos 300. Mas você precisa orar. Interessante que todos os irmãos, todas as irmãs que obtiveram vitória nesse propósito lindo que a gente está fazendo aqui, eles obtiveram vitória orando também, junto com a gente, ligando. E Deus tem abençoado. Então, fica aí com o testemunho dela, que em seguida aqui, depois eu vou te falar, para você que está ouvindo a primeira vez, o que é o propósito dos 300, tá? E depois eu vou falar com você, vou te explicar o que é, e você vai fazer parte junto com a gente. E vou estar dando prosseguimento aqui no programa, dando os avisos, né? Vocês estão esperando a data da vigília, eu vou falar para vocês aqui daqui a pouquinho. E depois a gente vai para o quadro Socorro Vem do Alto, tá bom? Vai dar sequência. Então fica aí com esse lindo testemunho. A paz do Senhor, missionária e pastor Josué. Eu vou falar missionária porque o nome da irmã é muito difícil, aí eu não sei falar direito. Eu sou esposa do pastor Fernando. Eu quero venho agradecer. No propósito dos 300, eu coloquei na mão do Senhor. Eu sentia muitas dores no joelho quando eu estava fazendo a obra junto com ele. E mesmo assim eu continuei. Chegou um momento que não aguentei mais. Minha filha levou eu ao médico e estava o meu joelho cheio de pus. Fiz o exame. A doutora queria operar, eu disse que não podia operar, que ia abrir o joelho. Então, enfim, ela comprou uma injeção, me pediu para eu comprar uma injeção, eu comprei a injeção e ela podia colocar. E eu fui lá, ela fez o procedimento, fez a ressonância conforme ela me pediu. E quando ela viu, ela se assustou. Falou que estava grave, ia fazer um procedimento no meu joelho que ia ser muito bom para mim. E eu já vinha orando, pedindo a Deus para fazer algo, para tirar, porque eu estava sentindo febre, sentindo frio. E conforme vinham as orações junto com o senhor e a irmã, eu colocava a mão e dizia para Deus que eu não aceitava ficar daquele jeito. Que eu estava sentindo já minha perna ficando podre, com febre, com frio, a perna quente. Então, graças a Deus, Deus colocou esse anjo que foi essa doutora. E ela, minha filha marcou e ela fez uma punção no meu joelho que deu uma ressonância, que já estava com água, com pus, com cisto abaixo da rota do joelho. E já estava com derrame, né? Tinha dado derrame, estava grave. Então,
Ela mandou ficar lá. Os acadêmicos segurou eu numa perna, outra segurou nos braços. Aí, enfim, massageou tudo, foi, né? O procedimento, enfiou lá um negócio no meu joelho, fez tipo uma punção. Eu sei que meu esposo ficou me esperando, disse que ia ficar mais de 40 minutos nessa sala. E ela tirou tudo. Passou um gel, não senti. Enfim, foi um tubão grande de remédio que ela colocou no meu joelho e pediu que eu tivesse repouso de 3 dias sem colocar o pé no chão. E fiquei esses 3 dias, minha filha deu para ficar comigo. Aí conforme ela tinha as obrigações dela, aí ficou ele. E foi o tempo que ele tinha acabado de fazer a cirurgia do outro olho. Aí de repente eu vejo ele no meio da casa, estou cego, enfim. Foi eu ajudar ele. Tive que ajudar. E a médica tinha falado, fique durante 17 dias andar o necessário. Mas eu não tinha que fazer as coisas. Comecei a fazer tudo dentro de casa com 1 mês, não aguentei mais. Fiquei quase aleijada. Minha filha marca outra consulta. Eu falei, eu não vou, que ela vai brigar comigo, porque ela disse para mim não fazer nada. Mesmo assim, eu fui. Aí levei aquele monte de carão, né? E pedi para ela depois falar o que aconteceu. Aí ela disse, daqui a 6 meses a senhora vai ter que fazer tudo de novo, porque vai ficar tudo de novo do mesmo jeito. A senhora não vai andar mais, vai ficar com uma perna dura, a senhora vai ter que fazer aplicação, a senhora vai andar com bengala, a senhora vai andar com alguém, a senhora aí colocou para mim usar uma joelheira, que eu fiquei assim meio sem sustentar direito o joelho, mas sem poder me ajoelhar. Foi isso que me acabou. Pode ser para algumas pessoas que coisa insignificante, mas para mim ficar sem orar de joelho foi a pior tristeza da minha vida. Vim chorando pensando, meu joelho não vai mais drobar. E eu falei para Deus, eu não vou fazer fisioterapia, eu não vou aplicar nada e nem vou ficar com a perna dura, o Senhor vai ajeitar a minha perna. E conforme o Senhor orava, eu orava também. Que eu queria orar de joelho. Que o meu maior prazer é chegar na casa do Pai. Que eu já sinto a presença dele quando me ajoelho. E orar. Sentir a presença. Quando se ajoelha, já sente. E quando eu ia orar de joelho, me doía muito no coração. Aí foi quando o Senhor falou do propósito dos 300. Aí então minha filha entrou, meu esposo e eu estava meio desenganada, desesperada, mas graças a Deus teve um dia que a irmã, sua esposa, falou sobre a mulher curvada, né, na Bíblia. E Deus tocou bradamente no meu coração. Aí começou, né? Deu aquele aceleramento. Eu disse, Senhor, o Senhor ajeitou a coluna da mulher. O Senhor também vai ajeitar o meu joelho. Minha perna não vai ficar dura. Eu vou orar de joelho. Que a médica disse que eu não ia mais. Porque eu falei para ela, posso dobrar o joelho? Ela disse, não. Enfim, graças a Deus, né? Eu senti mesmo aquele... Aí o Senhor falou também sobre o vale dos ossos secos. Já era para mim ter falado, já faz uns meses que eu venho orando de joelho, mas eu sou um pouco tímida e Deus vem, né, falando no meu coração para me falar que esse propósito dos 300 foi uma benção para mim, na minha vida. Pode ser que alguém pode dizer assim, que besteira, não, mas para mim não. Para mim foi muito importante, muito, muito, muito. De hoje eu poder dobrar o meu joelho, me prostrar diante do Pai e orar. Por isso que eu estou agradecendo. Nesse propósito dos 300, eu consegui, em nome de Jesus. Não fiz fisioterapia, não fiz aplicação. Em casa mesmo, eu deitava e ficava dobrando devagarzinho meu joelho. E não ficou nada como a médica falou.
ficou como Deus quis. Ele fez meu joelho dobrar novamente e orar do jeito que eu gosto. Porque o que eu mais almejo é chegar e orar de joelho na minha vida. E eu falava para Deus, eu não era nem evangélica, já orava de joelho. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? A oração para mim sentada era difícil, pastor, mas a glória de Deus foi tudo, passou tudo. E eu quero agradecer essa bênção que Deus me deu. E falar também, quem não entrou no propósito do 300, entre, faça um propósito com Deus, porque Deus é fiel. O pequeno que você pensa que seja pequeno, mas para você sentir que é grande, como o meu joelho, que para mim foi muito grande essa benção. Faça também um propósito. Você também que ajuda no rádio, doe o que você puder, que no começo, que eu comecei a assistir, eu tinha aquela ansiedade. Eu sou do tempo ainda que eu não uso o celular direito, não sei, eu não gosto de redes sociais, não gosto do celular na mão. O meu negócio ainda é do tempo do radinho. E graças a Deus que a minha filha estava aqui neste dia que o senhor deu o telefone. Eu corri, minha filha, pelo amor de Deus, pegue para mim. Eu não consigo. Eu pegava o lápis, pastor, colocava o número, mas não conseguia para me ajudar. Mas graças a Deus, né? Pouco mais, porque hoje em dia eu não posso trabalhar mais. Nem o meu esposo, né? E também tem os 2 joelhos também, problema. E se fosse no tempo atrás, uns 18 anos atrás, nós 2 estávamos aí, ajudando o Senhor, fazendo massa. Porque nós construímos nossas casas. E a última casa que nós moramos hoje foi a última que nós conseguimos. E ainda nem terminamos, mas conseguimos. E todas as nossas casas nós fizemos. Sempre trabalhando juntos. Passamos fome juntos. Às vezes eu conto as histórias aí que nós 2, né? Qualquer coisa é ele se conecta. É uma coisa que é assim, ele pensa uma coisa, é a mesma coisa. Quando a gente vai visitar, orar alguém, o mesmo pensamento dele é o meu. Sempre junto. E quase que a gente não aguentava terminar a obra lá, né? Em Tibiri, como era longe, a gente mora aqui quase no começo de João Pessoa. Em Tibiri era muito longe. Minha filha que me tirava do carro, com o joelho doendo. Eu enrolava à noite meu joelho de tanta dor, febre. Tinha muitas irmãs que diziam, a mulher do pastor não vem, a mulher do pastor não vem. Aí quem está escutando, fique ciente que mulher de pastor adoece, médico adoece. Estamos aqui, né? Tudo pode acontecer. Não somos de ferro. Ficamos doentes, eu sempre falava para as irmãs. Gente, pastor também adoece. Médico também adoece. Esposa de pastor também adoece. E às vezes eu não podia ir, pastor. Enfim, graças a Deus, passamos um momento aqui que umas decepções, por isso que deu derrame no olho do meu esposo. Mas isso aí é com ele. Mas para a glória de Deus, eu agradeço por esse propósito dos 300. Que Deus curou o meu joelho para que eu pudesse orar de joelho. Sempre nas minhas orações. Tá todos que oram por nós. E toda a sua família, pastor. Foi muito difícil falar porque eu estava com vergonha, mas Deus brada no coração da gente e tem momento que não dá mais para passar. E a paz do Senhor, para o Senhor pastor Josué e a sua esposa, que eu não falo o nome porque eu não sei falar direito, mas amo muito a sua família, demais. Assim também criei minhas filhas nos caminhos do Senhor. Mas tem sempre um
que dá mais uma dorzinha de cabeça. Mas isso aí Deus é quem resolve. Obrigado. Tenha uma boa noite e a paz do Senhor para todos os ouvintes. Amém. Tá aí o testemunho. Que coisa linda, né? Quando a gente tem um propósito que ele está alinhado com a vontade de Deus e a gente emprega a fé, a gente consegue. O problema é que muita gente, eu vejo isso porque eu estou na igreja já faz muito tempo, tanto como membro, tanto quanto pastoreando, e eu vejo que, assim, acho que a maioria das pessoas que eu vi, quando pedem oração, quando pedem socorro, ajuda, sempre está relacionado a algo pessoal. Porque, por exemplo, ela quis uma cura para algo que ela queria servir a Deus, ela tinha prazer em estar de joelho, buscando, servindo no círculo de oração. E tem gente que também quer uma cura, mas quer uma cura para voltar a beber, para voltar a ir para as farras, para voltar para a cama da amante, para voltar para o adultério, para voltar para o crime, para voltar a fazer o que é mal. E é diferente, é completamente diferente. Às vezes a pessoa está pedindo a mesma coisa, mas o propósito é diferente. E eu queria que você entendesse isso, porque aqui é que está o segredo da vitória. Lembra da mãe do profeta Samuel, Ana, que não podia ter filho? Todos os anos eles iam sacrificar diante do sacerdote, e a Bíblia diz, você sabe disso, que ela chorava, ela não comia porque não podia ter filho, e fazia aquela birra toda. E ela nunca conseguiu ter um filho. Deus nunca ouviu o chororô dela, o blá 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 dela, porque o propósito dela era unicamente esfregar o filho na cara da sua rival e ter um filho, e enfim. Mas no dia que ela vai para o templo, que ela ora, no meio da oração ela fala assim: se o Senhor me der um filho, eu dou o Senhor de volta. Que ela alinha o que ela quer, o pedido dela, que antes ela não alcançava resultado, quando ela alinha com a vontade de Deus, aí Deus concede a ela um filho que se torna um grande homem, que é o profeta Samuel. Então o pedido é o mesmo, era um filho. Só que outrora, o primeiro propósito, ele era vazio. E a Bíblia vai dizer que gritos vazios Deus não ouve. Mas quando ela alinhou e disse: eu vou devolver ao Senhor, Deus queria levantar um profeta, um sacerdote, para tirar aquela família de Eli dali. E quando ela alinhou isso com Deus, deu certo. Então é assim, se eu e você alinhar, o que a gente está buscando com a vontade de Deus vai dar certo. Esse aí é um grande exemplo, e são por testemunhos assim que a gente continua orando pelas pessoas de Propósito 300. Pastor, o que é o Propósito 300? Deixa eu explicar aqui resumidamente para você. Nós temos uma área de terra, um espaço, que nós estamos com a construção lá, que é do Centro Internacional de Missões, onde a gente está construindo um local que vai agregar todos os trabalhos missionários que a gente desenvolve, uma estrutura para fazer esses trabalhos, né? E são trabalhos variados que vão desde a assistência social, psicológica, material, gratuita para as pessoas em condição de vulnerabilidade, até a formação de obreiros. Então a gente tem um local que ele funciona 24 horas. Eu acho que é o único lugar do mundo, não sei se tem outro, que ele funciona 24 horas porque ele tem obreiro neste local de forma integral. Existe escala. Então, por exemplo, se você está passando por um problema espiritual e quer ajuda, você vai no centro de missões a qualquer hora e você vai ser atendido. O hospital de emergência, ele não fica aberto todo o tempo? Pronto, lá também é assim. Lá vai ter uma casa de oração que funciona 24 horas. Lá tem a parte de ação social, que agrega muitas coisas lá. Lá tem um pátio para fazer culto, lá tem esse salão. Nosso estúdio de rádio vai funcionar lá, não vai ser mais aqui na 100.5. A gente vai continuar na rádio 100.5, só que nossa transmissão será de lá, do nosso estúdio. Também vamos fazer programações para o YouTube, vai ter um estúdio lá também para vídeo, né? E tudo isso está sendo construído. E a gente orando a Deus, pedindo recurso, o Senhor colocou no nosso coração para lançar um propósito aqui na rádio. E o propósito é 300 pessoas ofertarem uma única vez R$300 para esse propósito, para a compra de material. E em contrapartida das pessoas que ofertam, a gente tem falado para elas que elas coloquem um propósito diante de Deus, porque Deus fala que quem honra Ele, Ele honra de volta. Então as pessoas têm colocado um propósito, como foi com a esposa do pastor Fernando, que nos escuta, nos acompanha há bastante tempo,
E ela obteve vitória. E a gente ora constantemente para que Deus atenda essas pessoas do propósito dos 300, né? E você pode fazer parte desse propósito. Ah, pastor, mas eu não tenho R$300 para ofertar assim. Tiveram pessoas que ofertaram de 50 em 50, de 100 em 100, enfim. Você pode ofertar, teve gente que ofertou no cartão, você pode ofertar de qualquer jeito. O importante é que você lance a tua oferta diante do Senhor com teu coração íntegro, reto, buscando honrar aquela construção, aquela obra, e coloque o teu propósito diante de Deus, tá certo? Não importa se você vai fazer dividido, se você vai fazer parcelado, o importante é você fazer parte. E lá no Centro de Missões a gente vai colocar uma pedra lá, memorial, com o nome gravado das 300 pessoas nessa pedra, todas as 300. Vai ter lá o teu nome lá, você que está fazendo parte disso. Então faça parte dessa obra. É tão difícil hoje ter obra séria. É uma bagunça tão grande no meio da igreja evangélica que eu nunca vi tanta magia, bruxaria, feitiçaria e profanação dentro da igreja e business, negócio. Nunca vi. E é tão difícil aparecer uma obra séria. Então, quando aparece, é uma oportunidade de você semear e colher naquilo ali. Tá bom? Então, faça parte disso. Não é pelo muito falar que você vai ser convencido, convencida. Então, faça parte desse propósito, tá certo? Pastor, como é que eu faço? Você fala com a gente pelo WhatsApp. Você que está no YouTube aí, que é de outro estado, você pode fazer parte também. Você que está ouvindo pela rádio, pelo site, fale com a gente no WhatsApp. Tem gente de todo local do Brasil fazendo parte. E muito mais gente aqui da Paraíba, né? Eu não sei se é porque o povo da Paraíba vai poder ser atendido no Centro de Missões, mas enfim, não importa se você vai ser atendido ou não, o que importa é você participar daquilo que o reino de Deus está estabelecendo na Terra. Fale com a gente no WhatsApp, o número é 99105-6834, 99105-6834, anote aí. Anota no papel se você está sem o celular aí agora, ou se teu celular está na rádio aí, no aplicativo, e você não sabe tirar agora, anote aí com papel e caneta, pega aí o papel e a caneta e coloque aí 99105-6834. Lembrando que para quem está fora da Paraíba tem que colocar 83 na frente. Então fica 839-9105-6834, tá certo? 839-9105-6834. Você fala com a gente e aí diz: eu quero fazer parte desse propósito, e a gente vai te direcionar, tá bom? E lembrando que esse número serve também para você fazer parte da nossa lista de transmissão e receber o lembrete da programação com o link para o site, né? Para você que está ouvindo no YouTube, tem gente no YouTube que fala: eu quero ouvir ao vivo, porque no caso a gente grava e põe no YouTube, né? Então você pode fazer o seguinte: você pode falar com a gente no WhatsApp, você que está no YouTube de outro estado, ouvindo é gravado para ouvir ao vivo. Aí você fala com a gente no WhatsApp, você fica na lista de transmissão e recebe o lembrete. Aí você clica no site e toda quinta às 22 horas você vai estar acompanhando ao vivo do estado que você tiver pelo site, tá certo? Então fale com a gente no WhatsApp, 839-9105-6834, tá certo? E você vai nos acompanhar ao vivo. O pessoal tem pedido no YouTube outras programações e tudo mais. A gente já tem todas as programações elaboradas. A gente só precisa construir o nosso estúdio para a gente poder ter comodidade para gravar. Porque se a gente for fazer aqui na 100.5, a gente vai ter que pagar mais a rádio. Se qualquer coisa que a gente vai fazer aqui, a gente precisa alugar aqui os estúdios, a gente precisa pagar mais. Então a gente quer construir o nosso próprio estúdio para você que está em outro estado, para você que gosta de assistir e acompanhar no YouTube, para que você possa ter outras tantas programações, documentários, programação sobre libertação muito forte, entendeu? Muitos programas, programação infantil, a gente tem tudo projetado, a gente tem tudo planejado, só precisamos construir o nosso estúdio lá no Centro Internacional de Missões, tá certo? E para isso contamos com você, faça parte, oferte, enfim, faça parte desse propósito. E esse número que nós demos, 99105-6834, ele também é chave Pix. Se você quiser ofertar para nos ajudar a pagar o nosso horário de rádio, manter o programa anual, você pode fazer sua oferta por esse Pix aí, 839-9105-6834. Você põe esse número todinho aí, que é uma chave Pix, tá? Você vai lá, que você que usa o Pix, já sabe como é, que usa o Pix, já sabe como é. E você que não usa o Pix, você pode falar com a gente pelo WhatsApp e a gente vai mostrar um meio para você fazer pela lotérica, pelo banco. Se bem que hoje a maioria das pessoas usa o Pix, todos os meios de pagamento estão sendo extintos, né? E aí você vai poder fazer pelo Pix. E se você não sabe fazer, você pega o dinheiro da oferta e chega para alguém, para um parente, diz assim: olha, eu vou te dar aqui R$50
e envie esses R$50 que eu estou te dando para essa chave Pix. Aí você dá o número do telefone 839-9105-6834. Aí a pessoa envia, você dá o dinheiro a ela, pronto, a tua oferta foi feita, né? Porque tem o pessoal mais antigo que não entende como é que isso funciona e acha que não é seguro, mas pode ter certeza que todo mundo que envia oferta para cá chega. Só peça o comprovante. Você fala assim, olha, mas eu quero o comprovante, tá? Envia o comprovante aqui para o meu WhatsApp, a pessoa vai enviar para você. Se você não tiver WhatsApp, você fala, então envia o comprovante para esse número. Você dá o número da rádio para a pessoa enviar, né? Porque de repente alguém pode querer enganar você, tá bom? Enfim, mas faça da forma como você se sentir mais segura e mais seguro. Vamos falar aqui da Vigília do Clamor, a 5ª Vigília do Clamor, que o pessoal está perguntando qual é a data. E eu prometi que esta quinta eu traria a data, tá bom? Então, nossa 5ª Vigília do Clamor vai ser na primeira semana de dezembro, dia 7 de dezembro. O mês de dezembro ele vai cair de uma maneira que eu nunca vi no calendário, vai cair bem certinho. O primeiro dia de dezembro vai começar no primeiro dia da semana, que é domingo. Então, o primeiro dia 1 de dezembro, cai no domingo, aí vai bem certinho. A sexta-feira cai, a terça-feira cai no terceiro dia, a quarta-feira cai no quarto dia, a quinta-feira cai no quinto dia e, consequentemente, o sábado vai cair no 7º dia. Então, vai ser um mês perfeito e a gente alinhou isso aí. Então, no último mês do ano 2024, no 7º dia, você estará conosco nessa vigília poderosa, a vigília dos 3 clamores, onde nós estaremos ali na madrugada, descendo de joelho 3 vezes, com homens e mulheres de Deus de todos os locais. A gente vai estar ali no dia 7 de dezembro, tá bom? Então venha fazer parte conosco dessa vigília poderosa. E olha, eu vou falar uma coisa para você. É uma vigília totalmente descontaminada do mundo gospel. Não tem essa coisa de gente famosa, não tem esse negócio de comprar pulseira, não tem essa baboseira. O que tem eu sempre peço pessoal, todo mundo que vai para a vigília, faça um jejum nesse dia. Venha consagrado, porque é uma vigília de oração, é uma vigília onde Deus nos atende, é uma vigília que passa muito rápido, não tem bagunça. Tudo que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fornece, tem. Se diz que há revelação, tem revelação, tem palavra, tem louvor, tem clamor, tem tudo. Só tem bagunça, só não tem bagunça da carne e não tem nada desse mundo gospel. Então é uma vigília limpa disso daí. Se você gosta mesmo de vigília de gente madura, espiritual, você pode ir para a 5ª Vigília do Clamor. É uma vigília tão forte que até pessoas se convertem na vigília, né? Inclusive a gente tem membros na nossa igreja que participam, pessoas que estão na construção do centro de missões, pessoas que são obreiros da igreja hoje, que se converteram numa da Vigília do Clamor. Então prepare sua caravana aí, dá tempo para você se preparar, se programar, juntar o dinheiro do Uber. Gente, vocês que moram longe, racha o Uber. Tem muita gente que faz assim, 4 pessoas, 5, racha o Uber, fica bem baratinho para todo mundo. Teve uma vez que a missionária Vânia, ela alugou uma van e chegou com a van lá, um micro-ônibus cheio de irmãs para buscar a Deus. Isso é muito lindo, gente. Já imaginou você terminar o último mês do ano? É para fechar o ano com chave de ouro. Você terminar o último mês do ano numa vigília poderosa. Você está ali naquela vigília muito forte, você lá de joelho buscando. Tem gente que eu sei que vai só agradecer. Eu tenho certeza disso. Tem pessoas que vão só para agradecer, porque teve gente aqui que está me ouvindo que recebeu muita vitória esse ano. Eu sei que você quer vencer mais, mas você já recebeu muita vitória. Então, se prepara, vai para lá. Você que vai agradecer, você vai pedir, vai chorar. Você que vai testemunhar, entendeu? Vai para lá, se prepara, vai ser muito forte, vai ser uma bênção. Vigília de oração, vigília de clamor, vigília com adoração, vigília com testemunho, vigília com convenção, com palavra. Tem tudo lá. Vai ser muito forte. Eu me lembro que teve uma vigília do clamor, só para eu avançar aqui pra gente pro quarto socorro vem do alto. Teve uma vigília do clamor que eu pedi para fazer 2 filas, homem do lado, mulher do outro, para orar por quem tinha causa na justiça. Aí o pessoal foi e fez a fila e eu comecei a orar, orei forte pela vida do pessoal. Era sábado. Quando foi segunda-feira, meu advogado falou: olha, me encontre em tal canto que a gente vai resolver o negócio lá, porque a causa já saiu, é só assinar para receber. Eu orei no sábado, na segunda eu estava recebendo. Eu orei pelo povo. E às vezes, quando você vai para uma vigília, que você vai orar por alguém, orar pela causa de alguém, colocar alguém lá, você vai interceder, Deus vai e te dá vitória. Do mesmo jeito que Jó, quando ele estava orando pelos amigos dele, Deus concedeu vitória a ele, às vezes é com a gente. A gente está orando pelos outros, está abençoando os outros e Deus concede a gente. Então você que tem causa na vigília, causa na justiça, vá para essa vigília.
Entendeu? Como a esposa do pastor Fernando, ela tinha algo aqui, fez o propósito 300, mas ela podia ter ido na vigília também. Vai na vigília. Vai lá passar a madrugada. O Senhor diz que ama aqueles que cedo, de madrugada, o buscam. E isso não mudou, está escrito. Então estaremos lá buscando. Quinta vigília do clamor, dia 7 de dezembro, o último mês do ano, é pra gente fechar esse ano com chave de ouro. Vai ser coisa linda, tá bom? Então vem fazer parte, já vai se organizando aí. Você pode vir em qualquer lugar da Paraíba. Dá muito certo você vir, vai ser bênção do céu. Pastor, onde fica o endereço? Vou mandar para vocês, todos vocês aqui, eu vou mandar na lista de transmissão do WhatsApp. Vocês vão ter o cartaz já com o QR Code, já com a localização. Tá no GPS, vocês vêm bater aqui, tá certo? Diga ao motorista, bote isso aqui no GPS, meu filho. Vai chegar aqui e a partir das 9 horas da noite a igreja já está aberta, porque tem gente que vem de ônibus, né? As pessoas vêm de ônibus e o ônibus não roda até tarde. E aí você vem, já está aberta lá. Lá tem comida, lá vai estar sendo servido comida. A igreja está aberta desde as 9 horas. Na verdade, eu acho que vai ter gente no dia da vigília o dia todo lá, entendeu? Porque vai estar organizando e tal. Enfim. Então, a hora que você quiser vir, pode vir que vai estar aberto lá e você vai ser muito bem recebido e vai ser muito forte, tá bom? Então se prepara aí, quinta vigília do clamor, a vigília dos 3 clamores. Vai ser muito forte, tá bom? Pessoal, eu acho que todos os avisos que eu tinha para dar, eu dei sim, tem a rifa. A gente vai estar sorteando no dia da vigília a rifa. E muito provavelmente vai ser uma moto, tá? Vai custar R$5. Você já pode começar a falar com a gente no WhatsApp e comprar a sua. Assim que for impresso os blocos, a gente vai mandar para você a foto. E se você comprar mais de um, já manda um vídeo com todo o seu nome ali. E na hora que você ser sorteada, vai estar lá ao vivo, tá? A gente vai gravar, a gente abre uma livezinha durante a vigília lá. Não vamos transmitir a vigília, certo? A gente não transmite. Depois que eu fiz isso, acho umas 2, 3 vezes o negócio de transmitir culto. Você transmite o culto, não vai ninguém para a igreja. O pessoal tá ficando nessa ideia de que é melhor estar assistindo pelo celular. Eu te digo, não é. Não tem como você estar assistindo algo pelo celular e ser do mesmo jeito que você está lá. Pelo celular não tem posição de mão, pelo celular de mão não tem transferência do poder de Deus. Ou seja, não existe isso, você tem que estar presente, tá bom? Então a gente não vai transmitir nossa vigília, nem vai gravar, nem nada. É para quem está lá. Quem foi, recebeu. Quem não foi, não recebeu. Eu sou adepto disso. Então, venha estar conosco, tá bom? E já pode estar comprando a sua rifa, fazendo parte desse grande propósito, tá certo? Eu acho que no mais é isso aí. Eu vou soltar aqui a vinheta do quadro Socorro Vem do Alto. Esse quadro aqui é interessante. Eu quero que você participe desse quadro indo lá para o YouTube, se inscrevendo lá no YouTube, nosso canal RBT Plus. Você vai comentar. Muita gente, depois você vai entender o que eu estou falando, você que não está inscrito ainda. Você vê, a gente posta o vídeo, o pessoal vai lá comentar, vai dizer, vai aconselhar. Muita gente que envia pergunta para nós, pedindo ajuda, depois a pessoa vai no YouTube. E você que está participando no YouTube aí, você está deixando resposta para essa pessoa e está sendo usado e usado por Deus, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, bota aí no buscador do YouTube RBT Plus, tá bom? RBT Plus, R de rato, B de bola, T de tatu, Plus, depois Plus, PLUS. A primeira opção aí, pode se inscrever, ative as notificações e participe junto com a gente, tá bom? Vou aqui para o quadro Socorro Vem do Alto. Nossas horas estão bem avançadas, mas valeu a pena porque a gente orou forte no começo. Eu dei os avisos para vocês aqui, vocês ouviram o testemunho da esposa do pastor Fernando, valeu muito a pena. E agora eu vou para o quadro Socorro Vem do Alto, vai ser menos tempo, mas também é bom que eu estou sozinho aqui hoje. Então, para segurar aqui mais de 1 hora no quadro Socorro Vem do Alto sozinho é muito, muito difícil aqui. É tanto que vocês acompanham o programa de rádio que tem 50 minutos, são 5, 6 pessoas fazendo. E aqui muitas vezes eu segurei aqui 2 horas de programa, respondendo, pregando, tá? Então vamos aqui para o quadro Socorro Vem do Alto. A gente vai separar nosso tempo que resta agora para o quadro Socorro Vem do Alto e para os profetas da última hora, tá bom? Então, vou soltar aqui a vinheta aqui, a locução, e em seguida a gente tem com a resposta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, profeta. Sou ouvinte do programa há 3 anos. E tenho crescido muito através da doutrina bíblica, ministrada toda quinta. Pode incluir mais um varão no propósito dos 300? Essa semana estarei enviando minha contribuição. Essa obra não pode parar. E tem que crescer. Pois estamos carentes de genuínos ministros de Deus. Pastor, eu sou diácono de um determinado ministério há mais de 20 anos. Estou nessa congregação desde a fundação. Eu ajudei a construir o templo que congregamos. No sábado, tem vários ensaios de vários conjuntos nesta congregação. O pastor presidente me deixou na incumbência de ficar com as chaves do templo e das salas, prestar apoio aos irmãos e também supervisionar as atividades. Porém, no sábado retrasado,
Um irmão novo, convertido, pediu as chaves de umas das salas. Ele disse que o pastor tinha liberado para ele ter uma atividade com os jovens. Eu liguei e o pastor confirmou tudo o que esse jovem disse. Aí eu entreguei as chaves e fiquei prestando apoio ao ensaio do conjunto das senhoras. Mas eu escutei uns barulhos estranhos e fui verificar. Quando adentrei na sala, o som estava ligado com músicas de capoeira. Os irmãos sem camisa se aquecendo e alongando, outros tocando berimbau e atabaque. Eu mandei parar na hora. Aí eles ligaram para o pastor me ligou e mandou eu deixar, pois os jovens estavam liberados. Eu fui conversar com meu pastor presidente e perguntei se ele realmente sabia o que estava acontecendo nas dependências do templo, pois meu pastor é muito idoso e, na maioria das vezes, ele esquece o que fala e também esquece o que os irmãos falam com ele. Mas ele disse que estava tudo certo, pois não via problema nenhum nos jovens praticando atividades em grupo nas salas do templo. Porém, eu percebi que os jovens não disseram que estavam praticando capoeira dentro do templo. Aí solicitei uma reunião com meu pastor, com as lideranças e os jovens, para poder explicar que essa conduta não está correta, pois capoeira nada tem a ver com nossa fé. O que o Senhor me orienta a dizer nesta reunião? Pois não sou muito instruído acerca desse tema, mas tenho plena convicção que está totalmente errada essa conduta no templo. Amém, tá aí a questão do nosso irmão. E eu falo para vocês que é uma questão bem pertinente, porque lá próximo à nossa congregação, tem uma congregação de uma denominação aí, que os irmãos já tinham falado comigo. Pastor, o senhor já viu o que é que o pessoal faz ali naquela congregação? E aí uma vez eu passei lá, a igreja estava cheia de malha preta na frente, tecido preto, eu não sei que tipo de tecido era aquele, e com as luzes lá dentro, e era com o nome lá de cinema, né? Cinema, sei lá qual o nome que eles colocaram, mas parecia mais uma festa de Halloween. E o pessoal tava lá. E aí, outro dia eu passei e tinha o pessoal lá no salão, na parte do púlpito, lá onde se prega, o pessoal de kimono lá praticando artes marciais, né? E aí, sempre tem isso nessa igreja. E por incrível que pareça, a igreja mais lotada do bairro é essa. Perdão. É a igreja mais lotada do bairro. E aí você já entende por que está lotado, né? Porque é uma igreja que ela não se diferencia em nada das atividades seculares que você faz. Porque eu já falei isso aqui, eu acho que eu já falei aqui muitas vezes, já respondi isso. Casa de oração é consagrado para ser casa de oração. Se você pega um prédio, você aluga, você constrói, e você consagra aquele prédio para a oração, a pregação da palavra, para a adoração ao Senhor, aquele prédio só tem essa finalidade. Aquele prédio não é salão de festa, aquele prédio ele não é local para arte marcial, aquele prédio não é local para show, não é local para cinema, não é local para nada. Aquilo ali é uma casa de oração. Vocês lembram do que Jesus faz com os cambistas que estão ali na porta, na entrada da casa de oração? Se você consagra algo para adorar a Deus, entenda uma coisa. Quando se diz assim, consagro, quando você fala assim, eu consagrei um quarto da minha casa só para buscar a Deus. E nesse quarto tem Bíblia, nesse quarto tem um local que eu me ajoelho e tal. Então esse quarto está consagrado para isso. Você não pode fazer outra atividade lá. Você tem que ter esse local consagrado. Por exemplo, as pessoas que são de outros segmentos, que praticam ocultismo, magia, quando eles consagram um local, esse povo entende o que é consagrar. Esse povo entende muito mais do que os crentes. Quando eles consagram um local para o Deus deles, Deus com D minúsculo, as entidades que eles servem, eles ali não deixam ninguém entrar, é um local consagrado, às vezes tem que tirar o calçado para entrar descalço, tem que se purificar para entrar. Já o cristão, ele é um tipo de pessoa, esse cristão moderno, ele é um tipo de pessoa totalmente profana, sabe? Blasfema, uma pessoa sem reverência, como Paulo vai dizer lá em Timóteo, no capítulo 3, que ele fala que nos últimos tempos os homens serão irreverentes, serão blasfemadores, e de fato, o crente hoje, ele beira o nível da blasfêmia. As pessoas dançam no altar, dançam funk, rebolam. É só você botar no YouTube para você ver os vídeos. As pessoas fazem bruxaria no altar da igreja, feitiçaria. E as pessoas não entendem a finalidade da casa de oração. E o irmão, que é diácono, ele tem a visão. Ele se incomodou porque ele tem a visão. Ele fez, não pode isso aqui. E uma das coisas que eu queria abordar de início aqui nessa situação é uma coisa que está acontecendo hoje na igreja evangélica e muito me preocupa, porque é o seguinte:
As pessoas hoje que falam que são crentes, elas têm se apropriado de coisas com origem mundana, origem secular, origem espiritual, maligna. Elas têm se apropriado disso e trazido para dentro da igreja. E elas acham que por trazer para dentro da igreja, essa coisa foi santificada. E eu digo para vocês que não foi santificado. Como assim, pastor? Eu vou explicar aqui para você. Por exemplo, uma vez um rapaz da nossa igreja, ele foi fazer um convite para uma cruzada de jovens que eles iam fazer. E aí ele chegou escandalizado porque ele foi numa determinada denominação, que lá era o culto de jovens. E aí lá estavam os jovens dançando funk, né, na hora do culto, e as meninas estavam fazendo aquele rebolado, aquela dança sensual. E aí ele ficou escandalizado com aquilo, veio falar para nós. Só que na cabeça daqueles jovens que estavam lá, aquilo ali era super normal. Por quê? Porque eles pegaram o funk, trouxeram para dentro da igreja, mas disseram, não, agora é de crente, olha a letra. Olha o que tá falando aí, ó. Sou guerreiro de Hebron, funkeiro que me converti. Olha o que ele está dizendo. Então, é de Deus. Mas presta atenção. A origem do funk, o nascimento do funk, ele nada tem a ver com o evangelho, nada tem a ver com Jesus, nada tem a ver com a igreja. Então, o nascimento do funk sempre foi ali no meio dos bailes. Por exemplo, o funk vem lá dos bailes do Furacão 2000, lá no Rio de Janeiro, nas comunidades onde o tráfico domina, onde a prostituição domina. E ali surge o funk, tá ali de dentro, né? Ali de dentro tem toda uma cultura ali que é tráfico, magia, ocultismo e prostituição, né? Assassinato, muita coisa. Então o funk surge daquele meio ali. E se você estiver duvidando, você pode botar no Google e pesquisar o que eu estou falando. A origem do funk ela é muito tenebrosa. Ela é muito tenebrosa. E nos bailes funks, o que acontecia sempre, eu me lembro que teve uma época que teve até uma matéria do Fantástico na época, eram bailes de violência para briga. Depois tiveram os sensuais, onde as pessoas tinham relação durante a música tocando, as pessoas tendo relação ali, né? E hoje as letras só falam disso, né? As letras são verdadeiras aberrações. E outra coisa, a batida, a célula rítmica do funk, aquela batida para quem entende de música sabe o que eu estou falando. Essa batida é a mesma batida usada num determinado segmento religioso para invocar certas entidades. Então como é que eu posso pegar essa coisa que nasceu nesse lugar e trazer para dentro da igreja e dizer assim, não, agora é de Deus porque é consagrado. E esse é um grande erro que os crentes, as pessoas da igreja evangélica estão fazendo, que é pegar todas essas coisas que têm a origem lá nas trevas e trazer para dentro da igreja. Então as pessoas trouxeram o funk. No caso do irmão aqui, se trouxe a capoeira. A capoeira, ela pode ser muito boa para o corpo físico, como o jovem falou que foi, né, para fazer um exercício, tal, pode ser muito bom para isso. Só que a capoeira, ela está completamente ligada ao sincretismo religioso que nosso país tem. E o nosso sincretismo religioso está ligado ao catolicismo romano e à feitiçaria e à invocação e às entidades africanas que o pessoal veio para aqui para o Brasil, foi trazido para aqui para o Brasil como escravo e tem isso. E junto com o espiritismo indígena. Então, quando o Brasil é formado, vem o catolicismo romano, né? Que o pessoal não usava a Bíblia, usava o que o cânon da Igreja Católica dizia e era cheio de idolatria. Aí vem o espiritismo indígena dos índios que já moravam aqui, junto com a magia, né, e a invocação das entidades lá do pessoal que veio da África. Então junta tudo isso e o Brasil é formado nisso. É tanto que para cada santo da Igreja Católica representa uma entidade num determinado segmento religioso de matriz africana. E a capoeira nasce no meio disso daí. A capoeira nasce como uma forma de defesa lá. E eles faziam como se fosse uma dança para ocultar dos feitores lá das fazendas. Então, nasce essa coisa. Para você entender o que eu estou falando, lá na nossa igreja, se converteu um contramestre de capoeira que fazia mais de 10 anos que ele praticava capoeira.
E muita gente dizia que não tem nada a ver, nada, vamos fazer uma capoeira de Jesus aqui, a gente canta louvor e dança capoeira e tal. Ele fez, pra mim não dá. Pra mim é o seguinte, capoeira pra mim tá totalmente ligada a isso. Meu mestre era, vamos dizer assim, mago de um determinado segmento religioso. Ele servia as entidades. E lá as músicas que a gente cantava muita música para quem já morreu, falando que sentia que o mestre fulano estava aqui, uma pessoa que já tinha morrido há tanto tempo, né? A gente usa palavras do dialeto de uma determinada religião de matriz africana, palavras que são saudações, lançamento de energia. Então não tem como a gente pegar isso que teve essa origem e tentar mudar ele falando na linguagem dele, né? Mas tiveram pessoas na nossa igreja que fazia parte, que não aceitou e saiu da igreja para voltar para isso. Aí eu te mostro. Se é uma coisa que não tem nenhum problema você praticar ali, ainda dentro do templo, por que esse contramestre falou isso? E por que tiveram pessoas que preferiram deixar a fé, deixar Jesus para voltar para isso? Isso é uma devoção religiosa. Existem vários tipos de sacrifício que a gente faz para o mundo espiritual. Por exemplo, Davi vai dizer no Salmo que o levantar das mãos dele seja como sacrifício vespertino. Então Davi, ele levantando as mãos ao céu, alguém vendo assim dizer, ó, ele estava sacrificando ali, é o Deus dele. Tem outros que é comida, que é derramamento de sangue, mas uma dança também era feito isso. Uma vez eu fui fazer um documentário e eu estava dentro de um local que fazendo meu trabalho lá, nesse documentário, dirigindo um documentário, dentro de um local que invoca entidades. E lá tinha uma dança. E essa dança era para as entidades. Estava sendo feita lá a dança lá. E dançava homem e mulher lá dentro. E ali eu vi muita coisa que eles faziam lá. Então, a capoeira, onde alguém fala que não é uma luta, é uma dança, seja o que for, aquilo ali é uma ritualística que foi criada e as pessoas fazem aquilo ali. É tanto que você observa as pessoas que realmente são da capoeira, a devoção que eles têm aquilo ali. Nesse documentário que eu fazia, o mestre lá, o maior mestre que tinha lá, ele era uma pessoa que invocava os espíritos, que fazia os rituais, que ele era também mestre nesse outro segmento religioso, certo? E aí esse contramestre que se converteu lá na igreja, ele disse que não tinha como relacionar isso. Não tem como relacionar fé com Jesus com isso aí. Ele fez, não tem como querer, pessoal. Por mais que vocês gostem, não tem nada a ver. Eu estou há mais de 10 anos e eu estou saindo desse negócio de capoeira. Então, não tem condições de uma pessoa pegar, como o pessoal tem pegado, não só isso, e trazer para dentro da igreja. O senhor precisa explicar ao seu pastor que isso nada tem a ver com a fé, e pior, dentro da igreja. Isso não pode ser praticado pelos membros, nem fora, nem dentro. Não, então já que não permite no templo, a gente vai fora, lá no pátio da igreja. Não pode ser praticado isso. O que vai acontecer aí é muitos jovens, porque o jovem está em processo de formação de caráter, muitos jovens vão se apaixonar pela prática e tal e tudo mais, vão se envolver com esse universo. Hoje tem internet, vão buscar informação. Quando esses jovens forem ver, já está seguindo um mestre lá da Bahia, não sei de canto, do Rio de Janeiro e tal. A maioria do pessoal que pratica isso aí está ligado com as pessoas que adoram e servem as entidades em religiões de matriz africana. É tanto que aqui em João Pessoa, quando tem a festa, lá na praia, para o pessoal de religião de matriz africana, inúmeros grupos de capoeira estão se apresentando lá. O problema é que hoje o cristão, ele não lê a Bíblia e ele vive do nada a ver. Ele vai dizer, nada a ver o que esse pastor está falando, esse pastor é careta, nada a ver, nada a ver. E essas pessoas que falam nada a ver são pessoas que não têm conhecimento de nada, não tem conhecimento de nada, não tem experiência com nada, e são pessoas que falam daquilo que não sabem. Então o pessoal está importando todas essas coisas aí do mundo, está importando, trazendo coisas do mundo que tem origem, que nada congrega com a nossa fé em Jesus e põe para dentro da igreja. E aí, se vocês permitirem isso aí na igreja, amanhã vai ter o que aí? Como eu tenho visto aí, um pastor que falou que pegou as ofertas da igreja dele e reconstruiu um templo de adoração às entidades, né? Que foi vilipendiado, né? Eu não concordo que ninguém desrespeite a crença e a fé dos outros. Agora, porém, você pegar a oferta da casa de oração, os dízimos que os irmãos dão a Deus, e você colocar na mão de um sacerdote da magia
para ele reconstruir aquele local para ele adorar as entidades, e no dia da inauguração o pastor vai para lá e tá todo mundo junto. Aí isso aí é absurdo. Isso é absurdo, não tem nada a ver. Sabe? Então, tá uma coisa hoje tão difícil de entender que eu falo para os irmãos na igreja, eu nunca vi tanta magia sendo praticada dentro da igreja evangélica. E essas coisas têm entrado, e eu tenho certeza que é algo coordenado por Satanás. Porque tem entrado todo tipo de coisa absurda. Eu nunca pensei que as igrejas hoje, você vai no templo, na casa de oração, elas estariam pintadas de preto. Elas estariam pintadas de preta. Todos os templos de prática de ocultismo, eles são pretos. Eles são totalmente pretos. E preto com roxo, preto com vermelho, preto com azul, alguma cor. Preto com alguma cor assim, né? E as casas de oração, hoje, as igrejas, né, evangélicas, elas são pretas por dentro, por fora, cheias de luzes de todas as cores, e o pessoal está ali dentro. O pessoal não entende a psicologia das cores, o pessoal não entende a ambiência dos locais, o pessoal não entende mais nada. É por isso que o irmão enviou uma questão absurda como essa, que isso nem deveria ser levantado. Você levar um grupo de jovens para a igreja para praticar capoeira lá dentro e ficar cantando lá. O nosso mestre Bimba que morreu, ele está aqui, camará, axé e tal. O que é que isso tem a ver com a fé cristã? O nome disso aí é ecumenismo, sincretismo religioso. Casa de oração é para oração, louvor e palavra, acabou. Agora, se os irmãos da igreja quiserem sair, abandonar a fé em Jesus para praticar isso, vão. Ou então, se quiser ir para a igreja que diz que não tem nada a ver, vão lá. Mas o senhor, como um obreiro da casa, tem que fazer o seu papel, porque o que eu vejo aí é o que acontece também em muitos ministérios. Quando o pastor que fundou a igreja vai envelhecendo e o filho vai assumir, os familiares vão assumir, vira bagunça. Quantas igrejas eram espirituais e aí depois que o líder morre, vira bagunça. O exemplo do que aconteceu em Israel. Enquanto Josué foi vivo, o povo de Israel andou no caminho. Serviu a Deus, cumpriu os desígnios de Deus. Mas aí quando Josué morre, diz que o povo inteiro se desvia, porque a geração posterior que cresce não conhece o Deus vivo. Então muitas coisas acontecem nesse ministério. Morreu o líder, acabou a igreja, vira uma bagunça terrível. As pessoas não seguem os mesmos passos, e aí o diabo vai entrando aqui, entra com um negócio desse aqui, outro ali. Então hoje há um costume muito grande da igreja de se apropriar de coisas que vieram de pessoas que serviam aos demônios, que serviam às entidades, que praticavam ocultismo, ou que viviam de segmentos religiosos totalmente antagônicos à palavra. Essas pessoas adotam isso e levam para dentro da igreja. Isso é do diabo, gente. Isso é do diabo. Sabe? Hoje a igreja mesmo, aqui no Brasil e no mundo, ela perdeu totalmente a configuração de igreja. Casa de oração hoje, quando você vai, na maioria, parece um bar, parece um shopping, parece tudo, só não parece uma casa de oração. A pessoa não sabe o que é aquilo. Então, eu digo para o senhor aqui, o primeiro ponto que eu abordo dentro dessa questão é justamente isso. É a apropriação dessas coisas mundanas, tentar converter isso. Eu me lembro que lá em Josué 6, o Senhor disse que não pega as coisas de Jericó, porque estão amaldiçoadas. Aí Acã vai, pega e tenta trazer para dentro do arraial. O que é que acontece? Há uma maldição ali, eles perdem a batalha na cidade de Ai, e quando Josué vai questionar, Deus aponta onde está o anátema, né? Então tem muita coisa que está no púlpito da igreja evangélica hoje que é anátema, que é maldição. Mas só que no Brasil o que acontece é o seguinte: quando uma igreja grande faz uma coisa, vira moda, aí todas as outras pessoas têm que seguir aquilo ali que está sendo feito. Aí o pessoal vai lá e segue e imita. Não, tem que fazer, porque a igreja tal fez, então a gente também tem que fazer aquilo ali. E eu digo para você que a gente não pode fazer isso, não pode se apropriar. Eu nunca vi ninguém da magia, por exemplo, lá da alta magia, do ocultismo, pegar e dizer assim: olha, vamos ler a Bíblia, vamos começar a estudar aqui a Bíblia. A Bíblia é dos crentes, mas a gente vai santificar, vai amaldiçoar, vai trazer para o nosso meio e vamos ler a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, vamos evangelizar. Evangelizar é obra dos cristãos, mas a gente vai evangelizar. Vamos se batizar nas águas, vamos cantar louvor aqui para Jesus, vamos declarar que Jesus é santo. Eles não fazem isso. Mas o povo da igreja evangélica pega a música do mundo e vira a letra ao contrário, bota coisa de Jesus, pega um ritmo do mundo, uma música conhecida e bota uma letra,
pega o modelo das casas de ocultismo, toda preta, traz para a igreja, mas diz que é de crente. Pega, por exemplo, aqui nesse caso a capoeira e diz que agora é capoeira de crente. É absurdo isso. Eu estava vendo um grupo de batuque, estilo os grupos lá da Bahia, né? Que o pessoal tem sua religião lá. E eles pegando, aí uma mulher no vídeo falou assim: ei, esses crentes são muito chatos, ela dizendo. Tudo eles querem se apropriar. Isso aqui é a gente, macumba é a gente é macumbeiro, ela dizendo no vídeo. A gente é macumbeiro, o que faz macumba é a gente, o batuque é nosso e esse povo quer se apropriar do nosso batuque. Eu disse, tá, eu tenho que concordar com essa mulher tá certa, essa mulher tá certíssima. Sabe? É que a gente nunca teve uma geração tão mundana como a gente tem hoje na igreja. O povo é mundano. O pessoal pega São João, faz dentro da igreja, o pessoal diz que é o São João com Cristo, aí o pessoal pega. Aí o pessoal faz carnaval evangélico. Aí o pessoal faz um bocado de coisa, o pessoal põe um monte de coisa absurda. É capoeira evangélica, vale tudo do amor. O pessoal lutando, tem um rapaz que ele era da igreja, queria lutar vale tudo. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, tu vai espancar o cara lá dentro do ringue, tu vai quebrar a cara do cara, tu vai orar e dizer assim, eu me encho do Espírito Santo que eu vou detonar aquele cara, pelo amor de Deus. Aí é contra-ritual, as igrejas vêm para o contra-ritual, o ritual disso. Meu irmão, a gente não faz esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Aí eu tava vendo um pastor na internet dizendo, vamos fazer a bencumba. Eu, bencumba? Ele vamos fazer a bencumba. Eu vou assistir esse vídeo para ver o que é. A bencumba era o contrário da macumba, só que macumba em si é só um nome que se dá para feitiçaria, mas macumba é um instrumento. Aí ele disse a macumba, e ele pegou a palavra macumba, e ele, acho que ele, não sei se ele sabe ler, mas ele quis pegar a palavra má para dizer que era má. Era uma coisa mal, uma macumba. Ele disse que vai fazer a bencumba. Pelo amor de Deus, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Sabe? É rave gospel, é boteco gospel. Tava vendo uma matéria que uns pastores abriram, não sei qual foi o estado do Brasil, um boteco, um bar de crente. Aí tinha tudo lá, luz, dança, tal, só não tinha bebida alcoólica. Eu fiz, meu Deus do céu, esse pessoal tá muito louco, sabe? Então, a gente não pode deixar isso adentrar as portas do ministério. Lá na igreja é o seguinte, é oração e louvor palavra. Vocês querem? Não querem não. Então pode procurar outra aqui. Em João Pessoa é cheio. Mas, ainda que fique 2 ou 3 irmãos, eu nunca vou mudar o que está escrito na palavra para agradar o povo. Porque um dia eu vou ter que prestar contas a Deus, né? E aí como é que vai ficar a minha situação? Então o senhor tem que chegar para o pastor, para a liderança, enfim, falar que isso é errado. Explicar. O conselho que eu vou lhe dar é: procure a origem da capoeira no Google. Veja a origem da capoeira, os fundamentos da capoeira. Pegue um pouquinho disso aqui que eu falei e passe para essas pessoas. E pergunte, irmãos, o que é que isso aqui tem a ver com a nossa fé? Sabe? Aí se vieram com aquele pretexto, não, mas é porque a gente tem que atrair os jovens, não podemos perder os jovens. Aí você vai falar, meu irmão, se o jovem não for atraído pela palavra, não adianta inventar nada dentro da igreja. Tudo que se inventa para atrair jovem, que não seja a palavra dentro da igreja, vira baderna, vira prostituição, vira fornicação. Isso não vai edificar ninguém na fé. Jogo de capoeira dentro do templo não vai edificar ninguém na fé. Porque, como a missionária Dali já falou uma vez aqui, no dia que acabar a capoeira, aí o povo vai embora da igreja. Nesse tempo que eu estou na fé, eu já vi de tudo, gente. Era ministério de hip hop, eu já vi na igreja. O pessoal dançando break, o pessoal fazendo rima, batalha de rima dentro da igreja para dizer que era para atrair os jovens. Gente, isso é muita burrice, porque não é que aqueles jovens se converteram, é que você pegou aquela atividade secular de origem mundana e você pegou e importou para dentro da igreja. Então eles foram para lá. Se você tirar, eles saem, eles não estão no evangelho. Então o erro de muitos pastores é achar que se ele botar algo, por exemplo, botar uma paquera gospel, aí lotou de jovem, pronto, a minha igreja está cheia de jovens salvos. Não, eles foram para lá para paquerar. Se acabar com a paquera, eles voltam para onde eles estavam. A única forma de saber se o jovem ele se converteu é se você tiver oração, louvor e palavra e ele vier para o altar arrependido dos seus pecados, querendo buscar e servir a Deus e consagrar sua vida ao Deus vivo. Aí você vai saber, vai dizer assim, rapaz, esse menino, essa menina se converteu. Então, se for proibida a capoeira, ainda que muitos jovens saiam, não tenha peso na consciência. Não fique com a sua consciência pesada por causa disso, pensando assim, ai meu Deus, por causa disso, os jovens abençoados saíram. Não, eles saíram porque eles queriam sair mesmo. Eles saíram por isso. Eles queriam sair. Eles não tinham comunhão, não tinham raízes no Senhor. Então o que eu abordo hoje para vocês,
Nosso quadro Socorro Vem do Alto hoje é mais curto por causa do tempo, mas o que eu abordo é isso. Se você está numa igreja que importa essas coisas do mundo para atrair o povo, sai desse lugar, você está perdendo seu tempo. Entendeu? Se a tua igreja vê um negócio na televisão lá, que está fazendo sucesso, e começa a fazer isso, eu me lembro na época que teve um filme que fez sucesso, que era 300, né? E aí o pessoal começou a fazer vinheta da igreja para chamar para os eventos, que era no tema do filme, né? Com as frases do filme, isso é Esparta, tal. Aí depois tinha pessoas fazendo chamada para a igreja, estilo Tropa de Elite, que foi um filme que fez sucesso, filme brasileiro. E o pessoal começa a agregar essas coisas aí e acha que nada tem a ver. Gente, igreja vocês precisam entender o que é santo. O que é santo está separado. Tem que saber separar as coisas. O povo não consegue definir, o povo não consegue entender. Aquele tem origem lá, então deixa lá. A nossa fé, o que a gente vive é o que os apóstolos e os profetas estabeleceram. E tudo isso está na palavra. Se você não aceita isso, vai ver sua vida. É por isso que hoje tem igreja para quem é homossexual, para quem é lésbica. Por quê? Porque o pessoal não aceita o que está escrito e cria algo ao estilo deles e as pessoas vão. Então tem igreja para quem luta jiu-jitsu, para quem luta karatê, para quem luta judô, para quem dança funk, para quem dança break, para quem dança forró, para quem é, no caso do irmão aqui, para quem é da capoeira e tal. E vai se criando ambientes que você tem essas coisas e diz que é para Jesus, mas não tem nada a ver com a nossa fé. Então o que o Senhor precisa trazer para a sua liderança é isso. E o povo entender primeiro, que eu quero falar aqui, entender o que é uma casa de oração. Para que foi consagrado isso aí? É para orar, para adorar a Deus? Então pronto, então não inventa mais nada lá dentro, porque ele está dizendo consagrado. Eu tenho um instrumento que eu toco desde o ano 2008, que é uma guitarra. E essa guitarra, quando eu comprei, eu consagrei ela só para louvar ao Senhor. Então eu tenho ela esse tempo todo, desde 2008. E essa guitarra eu só uso para louvar na casa de oração, então não uso mais para nada. Quantos amigos meus falaram, ei, me empresta aí tua guitarra que eu vou tocar ali e tal, depois eu trago. Eu falei, não, a minha guitarra não me empresta, minha guitarra foi consagrada só para louvar ao Senhor. Não se toca nada nela, é só para louvar ao Senhor. Então eu tenho essa guitarra todo esse tempo e ela é consagrada. Então as pessoas não sabem nem, as pessoas não entendem mais nem o sentido da palavra consagrada. Vai lá, consagra a casa de oração para isso. Aí no outro dia tem um funk gospel, no outro dia tem um jantar das mulheres, o chá de mulheres, é a tarde rosa, a tarde roxa. Aí tem a festa do patati patatá, não sei o que, das crianças e tal, come bola, come pirulito, o quebra-panela, e põe esse negócio dentro da igreja, da casa de oração que você consagrou, você não sabe o que é consagrar, você não entende. Essa guitarra aí, eu tenho esse tempo todo, nunca emprestei para ninguém, e só se toca nela louvores ao Senhor, porque eu consagrei. Entendeu? Então o primeiro ponto que você precisa explicar para o povo é isso, para a sua liderança. Gente, a gente consagrou essa casa de oração para quê? Para jogar capoeira lá dentro? Para o pessoal lutar lá dentro? Enfim, seja o que for. Não tem condições. E o segundo ponto é explicar o que é a capoeira. O que a capoeira tem a ver com a fé cristã? Qual a origem da capoeira? É isso que você precisa pautar nessa reunião e mostrar não só para os líderes, mas para os jovens. Então, um papel que o senhor tem que fazer. O senhor tem que pegar o que eu estou falando aqui, pesquisar e chegar embasado nessa reunião. Porque do mesmo jeito que o senhor vai procurar chegar embasado, os jovens também vão procurar chegar embasado para refutar o senhor. Entendeu? Independente do grau de sanidade do seu pastor, da idade e tudo mais, isso tem que estar bem explicado para ele. E para as pessoas que estão auxiliando ele. E eu vou dizer uma coisa, se nessa situação aí o senhor for refutado e continuar com esse negócio de capoeira, o conselho que eu dou é, peça o seu boné e procura outra igreja para congregar. Entendeu? Porque a partir do momento que a gente fica com algo assim, a gente está compactuando. Uma coisa é eu não saber que algo está errado e eu estou ali, eu sou inocente. Mas a partir do momento que eu sei que está errado e que o pessoal quer andar errado, tem que sair dali. Entendeu? Tem que pular fora, tem que procurar outro lugar e tem que fazer a coisa certa. Eu vi um culto numa igreja que me mandaram, era o culto dos anos 60. Aí lá tinha aquelas motos estilo Harley Davidson. Aí tinha o pessoal de jaquetão de couro, óculos Ray-Ban, as mulheres com calças de couro assim coladas, e os homens lá, era o culto da sensualidade, da carne. E foi a igreja grande aqui de João Pessoa que fez isso. Aí tá lá, todo mundo vestido. Ou seja, eles disseram que era um culto. Aquilo não era um culto. Aquilo ali eram pessoas que estavam com saudade do mundo, saudade da vida mundana, daquelas festas, e foram fazer aquilo dentro da igreja. Pronto. Foi isso. A única diferença era que não tinha bebida alcoólica, mas a lascívia, as músicas mundanas estavam lá e o pessoal estava dançando, era com música mundana. Entendeu? Ainda que fosse com música de crente, que as músicas que a gente
compõe para adorar a Deus, não tem a ver com você ficar rebolando, dançando, fazendo esse tipo de coisa. Então o que acontece é que muita gente que hoje está na igreja tem saudade da época do mundo e inventa. Entendeu? Tem mulheres que gostavam de Roberto Carlos. Aí tem um cantor que ele tem a voz parecida com a de Roberto Carlos. Aí vai escutar ele e tal. Só falta ele cantar as músicas de Roberto Carlos, entendeu? O pessoal sente saudade do mundo. Isso aí eu até preguei uma vez, faz muito tempo. Eu intitulei a pregação de Desejos de Sodoma. É o povo que saiu de Sodoma e Gomorra, mas tem lembrança de lá e quer voltar para lá. Aí como Sodoma e Gomorra está em destruição, as pessoas tentam trazer aquilo que viviam lá para dentro de Jerusalém, para dentro da Canaã celestial. Né? E você vai lá e quer trazer isso para o reino. Não, eu vou trazer o que eu vivi lá em Sodoma, eu vou trazer. Meu irmão, o que você viveu no mundo, deixa tua bagagem no mundo. Eu jogava futebol, eu escutava rock, eu andava de skate, eu surfava. Eu vivia todas essas coisas aí. Eu deixei isso, eu não estou falando que é pecado, que quiser praticar, pratique. Eu deixei isso porque não convinha mais. Paulo vai dizer o seguinte lá em Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Para mim não convinha mais jogar futebol, estar com turma de jogador, o pessoal, só a maioria que vivia naquele time, ele traía a mulher, traía a esposa. A conversa era só mulher, bebida, pagode, essas coisas aí e tal. Para mim não convinha mais. Para mim não convinha mais andar com o pessoal que andava de skate, para mim não convinha mais andar com o pessoal que surfava. Para mim não convinha mais andar com nenhuma dessas pessoas aí, entendeu? Não deixei de ser amigo de ninguém, falava com todos, saldo todos. Tem pessoas que estão lá ainda que eu sou amigo, eu saldo: oi, boa tarde, tudo bom? Como é que você tá, meu filho? Dou um abraço, tal, beleza, passa, siga meu caminho. E não convém mais, a gente precisa entender isso. Você se converteu? Você saiu de Sodoma? Então deixa as coisas de Sodoma. Agora hoje na igreja o que mais tem acontecido é isso, coisas de matriz africana sendo trazidas para dentro da igreja, entendeu? O tipo de revelação que se tem hoje dentro da igreja evangélica não é revelação pelo Espírito de Deus, é revelação pelas entidades. O tipo de coisa que o pessoal faz lá, ritual do Vale de Sal, ritual do não sei o quê, leve essa foto, leve esse amuleto, leve isso. Tudo isso tem a ver com as religiões de matriz africana, muito mais. Amuleto, objetos energizados e tal, também tem a ver muito com bruxaria. Não tem nada a ver com a nossa fé, gente, pelo amor de Deus. O nosso guia está aqui na palavra. Se você não acredita na palavra, então pronto, saia. E o que eu digo para o senhor, irmão, é isso aí, que o senhor precisa se posicionar. E não só o irmão aí, vocês que estão ouvindo aí. E outra coisa que eu fico até preocupado é que a maioria de vocês que estão ouvindo nem conhece a Bíblia, nem lê a Bíblia. Então, se na tua igreja inventar isso, você nem vai saber que está errado, essas coisas. Então, eu precisaria de mais tempo para poder desenhar isso numa live para você entender o que está acontecendo dentro da igreja hoje. Entendeu? Tem gente que acha que pintar a parede da igreja de preto é só uma cor. Ah, isso é besteira, é só uma cor. Depois estuda aí psicologia das cores, tá bom? Você estuda isso aí. Estuda aí a memória. A gente tem uma memória visual, uma memória fotográfica. A gente fotografa um lugar e tem uma memória daquilo ali. E também as cores, né, por causa da psicologia, emite para nós sensações, cores e músicas. E a gente tem uma memória. Eu fico pensando no cara que passou a vida inteira num boteco, numa casa de show, vivia lá curtindo, usando droga no show, se prostituindo, saindo com mais de 10 mulheres numa noite dentro de um local daquilo ali. Aí quando ele vai para uma igreja evangélica, ele chega lá, aí pisa dentro do suposto templo de oração. Aí tá lá, tudo preto, jogão de luz, um monte de gente lá, uau, gritando, a música lá rolando. Qual a memória que vai trazer para esse cara? O que é que vai despertar nele? O que é que os neurotransmissores desse cara vai ativar nele? Todas as memórias do que ele vivia no mundo. Antigamente, igreja não. Igreja você chegava, o ambiente era claro, você via todo mundo, você encontrava ali pessoas de joelho, um lugar silencioso, pessoas antes de começar o culto já de joelho orando, chorando. Você tinha ali uma música totalmente direcionada à adoração a Jesus, né? Você tinha um ambiente todo claro e você sentia uma coisa boa quando entrava ali. Hoje você chega, o ambiente é escuro, há uma sensação de sufocamento, há uma gritaria, há uma baderna, há uma histeria, jogão de luz, luzes estroboscópicas. Por exemplo, uma pessoa que tem epilepsia, que sofre de epilepsia, ele não pode entrar num ambiente desse porque essas luzes fazem mal à pessoa e ela começa a ter uma crise epilética, né? Então o cara não pode entrar nesse tipo de ambiente, né? E aí você vai chegar naquele lugar, é a mesma configuração das casas de show que você ia. E o pessoal ainda disse que não tem nada a ver, é muito absurdo. Eu estou falando isso aqui rápido, resumido,
Mas se eu fosse falar com vocês sobre isso aqui, pontuar, anotar, hoje o dia foi bem corrido, eu poderia falar para vocês aqui 5 horas explicando para vocês com slide, com isso, com aquilo, tá? Eu espero ter uma oportunidade de fazer isso no YouTube para mostrar para vocês o que está acontecendo hoje dentro da igreja. O processo de mundanização, o processo de satanização da igreja é o que está acontecendo hoje. Se você abrir um pouquinho os seus olhos, orar um pouquinho, ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando, entendeu? Então, irmão, essa é a resposta que eu tenho para deixar para o senhor. O conselho que eu dou é pesquise mais, se aprofunde mais aí dentro do que eu falei, dentro dessa perspectiva, né? O primeiro ponto, o que é a casa de oração? O que é uma consagração de um ambiente? Se consagrou para adorar a Deus, ali é só para adorar a Deus. Não tem que ter outra finalidade, outra atividade. O que é a capoeira? Qual a origem da capoeira? Né? Pesquisar isso. E qual a relação que, dentro da origem da capoeira, qual a relação que ela tem com a nossa fé? Nenhuma, entendeu? E se isso é para atrair os jovens, eu vou dizer, quando acabar isso aí, os jovens saem da igreja. Isso não vai segurar ninguém na igreja. Então apresente isso aí, pesquise, chegue embasado na reunião, tá? Fale para o pastor, fale para a liderança. E se não tomarem a posição, o conselho que eu dou é procura outra igreja. Não tenha, eu estou aqui desde o fundamento. Não tem apego emocional. O que o senhor tem que ter apego é com a palavra. Quer dizer que só porque o senhor está desde o fundamento da igreja, se ela agora se desviar, hoje é capoeira, amanhã pinta de preto, depois vai ter um ritual lá, depois tem o chá rosa, o chá roxo, festa das mulheres, o culto da Barbie, aí o senhor vai continuar lá, porque o senhor, pelo amor de Deus, pega o pé do boné e sai. Entendeu? A gente tem que procurar estar em locais que tem aliança com Deus, porque quando o local está errado, que vem a maldição para aquele lugar, quem está lá dentro vai receber também. Entendeu? Se você está lá dentro, você é cúmplice, está escrito Apocalipse 18, povo meu sai do meio da Babilônia, para que vocês não se tornem cúmplices dos pecados e dos flagelos que vai recair sobre ela. Então esse é o conselho que eu dou para o senhor, tá bom? Pessoal, esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto, o quadro que nossos ouvintes enviam suas questões, suas perguntas, a gente responde aqui ao vivo. Se você também quiser enviar, envie pelo número do WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834, 839-9105-6834, eu já falei o WhatsApp no começo do programa, tá? Aí você pega, fala com a gente, manda a tua pergunta escrita, se você for um homem, a gente põe a locução masculina, se você for uma mulher, a gente põe a locução feminina, você que já enviou, que não foi respondido, envie novamente, porque você envia, aí vai chegando mensagem, sua pergunta vai lá para baixo. E também lembrando que não é por ordem de chegada. A gente escolhe o tema e põe no dia, de acordo com o que a gente tem direção de Deus para colocar, tá bom? Então envie sua pergunta aí pra gente, faça parte com a gente. Eu vou deixar tocando esse louvor aqui. E em seguida eu venho aqui com a palavra rapidinho para abençoar a tua vida, tá bom? Então fica com esse louvor, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal. Estamos de volta aqui. Vamos lá para Zacarias. Eu quero trazer uma palavra breve para vocês aqui por causa do nosso tempo. Zacarias, capítulo de número 4... e o versículo de número 6, tá? Eu leio só um versículo aqui, que diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, ou por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo é bem conhecido, e muita gente nem sabia onde esse versículo estava. E já vi várias pessoas falando, como está escrito, né? Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E as pessoas não sabem de que trata o contexto e também não sabem onde está, né? Então agora você sabe, Zacarias 4:6, e o contexto aqui é o seguinte: os cativos do povo de Judá, que foram para a Babilônia, voltam e vão reconstruir o templo, né? E ali uma série de visões é dada a Zacarias, e nessa aqui ele tem uma visão. E ali lhe é revelado o sentido da visão por aquele varão que se apresenta a ele. E uma das frases do que ele expressa da visão, uma das frases fortes é essa: vai ser construído, mas não é por força e nem é por violência, é pelo meu espírito. Vou tomar uma água aqui. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. E eu queria trazer algo concernente a isso, porque eu creio que tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso. A gente vive situações na nossa vida, na minha, na tua vida, como a gente orou no começo do programa, que a gente enfrenta lutas. E tem determinados momentos dessas lutas que a gente passa que a gente quer resolver ela e vai lá e diz, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E a gente
sabe, tem pessoas até que entram na carne para poder resolver algo, e tem pessoas até que fazem coisas que não são listas, não são bem vistas aos olhos do Senhor, para que possa obter uma vitória diante daquilo ali, e a pessoa não consegue nada. E tem muita gente que está assim hoje dentro da igreja, sabe? As pessoas estão correndo como ovelha que não tem pastor e como pessoas que não são crentes. É só a situação se colocar diante da pessoa que ela demonstra toda a violência e força que está dentro dela, e parece que o Espírito de Deus não atua nela. Então, eu quero trazer uma palavra para você hoje, breve, simples, e quero declarar para você uma coisa. Não é do seu jeito, não é da sua forma, e não é no seu tempo. É da forma que Deus quer fazer. Porque você precisa compreender que quando você entrega a vida para Jesus, você está confiando a direção do teu caminho ao Senhor. Então, não é da forma como você quer agora. Não é você que se governa. Você tem que permitir que o Espírito de Deus te governe, como foi dito aqui. Não é por força nem é por violência, é pelo meu Espírito que vai ser realizado. É o Espírito de Deus que se move e move as situações para que a gente possa obter vitória dentro do tempo determinado por Deus. Então entenda o seguinte, preste atenção nisso aqui. Tem coisas que a gente tem que batalhar sim, claro, temos que fazer a nossa parte. A gente vai lá, a gente vai batalhar. Preste atenção numa coisa. Pedro, ele passa a madrugada inteira ali pescando e não pega nada. Aí Jesus vai e pega o barco e diz: Simão, faz teu largo, bota esse barco na água de novo. Lança as redes, lança a rede à direita do barco. Aí Pedro fala: mas Senhor, eu passei a madrugada toda pescando e não peguei nada. Sou pescador experiente. Mas sob a tua palavra eu vou fazer. Pedro argumenta, mas termina aceitando o que Jesus fala. E aí quando ele joga a rede, diz que vem uma grande quantidade de peixe, que quase que o barco ia a pique. E aí tiveram que chamar outro barco para poder distribuir o produto que fora pescado. Certo? Então, o que aconteceu naquela situação? Pedro passou a madrugada inteira fazendo o que ele já sabia fazer. Era um pescador experiente, não tenho dúvidas disso. Mas ele não conseguiu nada. E aí Jesus foi e falou assim: agora você vai, bota o barco novo dentro da água e joga a rede do lado direito do barco. Pronto. Ele foi lá e fez. O Espírito de Deus se moveu para que aquele cardume, para que aquela grande quantidade de peixes fosse parar naquela rede, segundo a palavra que o próprio Jesus tinha proferido. Então o que acontece é que tem situações que Deus dá uma direção para mim, Deus dá uma direção para você, diz assim, por exemplo, vai lá e faz o concurso. Aí você faz o concurso, você vai estudar para o concurso, você vai se preparar para o concurso. Mas não é o teu preparo, não é o teu estudo que vai fazer isso. Porque eu me lembro de situações que eu já presenciei, a pessoa muito habilitada, muita condição financeira, estuda com vários professores, líderes em aprovação, em cursinho, nisso, naquilo, pá e tal, estuda, tem recurso, não sai de casa, fica enclausurado, estuda tudo, e aí tem uma pessoa que serve a Deus e vai lá e Deus dá a direção, vá, faça o concurso. A pessoa se prepara dentro de um limite que não vai atrapalhar de ir para o culto, não vai atrapalhar de servir a Deus, enfim, vai lá. Aí os dois vão lá e fazem. E a pessoa que teve, vamos dizer assim, academicamente menos preparo, vai lá e entra, e aquela outra não entra. Eu já vi isso acontecer. Por quê? É pelo Espírito. Se Deus está dizendo, vai lá e faz, eu estou contigo, acabou, está feito. Eu me lembro uma vez que eu fiz um concurso federal e tinha gente do Brasil todo fazendo isso. E era a primeira vez que eu ia entrar naquilo. E eu não tinha nem muito preparo, só que Deus falou comigo que eu fizesse. Tá bom, eu fiz o que dava, fui lá e fiz e passei em segundo no Brasil todo. Eu fui lá e passei em segundo. E tiveram pessoas ali muito mais preparadas que eu, muito melhores do que eu, com certeza, mas não passaram. Então, no fim das coisas, eu quero que você entenda uma coisa, quem determina é Deus. Às vezes você pensa, mas se eu não fizer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Olha, por mais que você, a senhora, o senhor que está me ouvindo aí faça, no fim quem vai determinar é Deus. Eu não estou dando uma palavra aqui para você ser um preguiçoso, uma preguiçosa, parar de orar, parar de fazer tudo, ficar deitado e dizendo, estou descansando, estou dormindo em Deus, eu não faço mais nada, meu trabalho é descansar, como a música de Estela diz. Não estou dizendo isso para você. Você tem que fazer aquilo que está dentro do seu limite, aquilo que Deus disse assim, você vai fazer isso e isso aqui. O limite de Pedro ali nessa situação que eu citei, era colocar o barco dentro da água e lançar a rede. A parte de Deus era fazer os peixes chegarem naquela rede ali, porque Pedro passou a madrugada inteira e não pegou nada.
Mas só que Jesus, quando liberou a palavra, o peixe foi e veio para lá. Então tem uma coisa que está dentro do teu escopo, do teu limite. Você fez o que dava. E aí, você fez o que você podia fazer. Você orou. Agora é Deus que vai fazer. Não é na força, não é? Tipo, você não vai chegar lá fazendo barraco. Você não vai chegar lá na força do braço. Você não vai chegar dessa maneira. Isso não é coisa de crente. Você não vai gritar, você não vai esbravejar. Você não vai quebrar princípio. Você não vai passar por cima de princípio. Você não vai atropelar a palavra. Você não vai agir como um louco, como uma louca que não conhece a palavra de Deus. Quer dizer que se a situação apertar, você deixa de ser crente na hora e vai para a força? Me lembro uma vez que um pastor, numa igreja que um colega meu estava congregando, descobriram algo que ele estava fazendo de errado, fizeram uma reunião para né, tomar uma medida com ele, né? E aí o que aconteceu foi que o pastor pegou, e o pastor foi, e ele não tinha argumento na reunião, podia ter ficado calado, que seria melhor. Ele foi lá e saiu aos socos com o irmão dentro da igreja, uma coisa absurda assim, que, sabe, que não tem compreensão. Como é que uma pessoa é sacerdote, é pastor há tanto tempo, tá sendo julgado uma situação ali que só quem pode absolver é Deus, vai ser tomada uma medida, é o povo de Deus que está julgando, a pessoa perde o argumento, vai pra pancada. Quem faz esse tipo de coisa são as pessoas do mundo. E terminar uma reunião de igreja com a polícia é ridículo. É ridículo. Simplesmente ninguém foi mais para essa igreja. Acabou fechando. Entendeu? Então tem coisas que se a senhora, o senhor for na força da carne, o senhor vai provocar um problema pior. Eu sempre falo isso. Tem gente que ela comete um erro, só que pior do que o erro dela é a atitude que ela toma depois de errar. Por exemplo, Judas, ele cometeu um erro. E a atitude de Judas foi se matar depois do erro. Já de Pedro foi se isolar, por isso que Pedro foi restituído. Então tem gente que faz algo errado, mas o que a pessoa faz depois é pior do que o primeiro erro que aquela pessoa cometeu. Então, a visão é dada para Zacarias, para o profeta, e há uma explicação de que o templo ele ia ser concluído sim, mas não era na força, não era na tora, como diz aqui no Nordeste, não era na violência. Era por meio do Espírito, não ia ser na guerra, né? Porque tiveram muitas situações que Deus resolveu na guerra. Se você observar, se ler o Antigo Testamento, você vai ver que várias situações o inimigo se levanta contra Israel e Deus se manifesta cingindo o povo de força e o povo vai e vence na guerra. Davi foi um exemplo disso. Davi venceu muitas batalhas na espada, na guerra mesmo, na força. E Deus dava força para ele, como deu a Sansão, e eles venceram. Só que nessa situação específica aqui, que eles constroem o templo, que tem vários empecilhos, pegando a época de Neemias, de Esdras, que é tudo o mesmo período ali, você observa que os inimigos se levantam e nenhuma vez eles precisaram ir para a guerra, para a espada. Todas as situações foi o Espírito de Deus que criou meios, criou situações que os inimigos eles se conflagraram entre si, que eles se confundiram, que eles brigaram, que eles foram envergonhados, mas o segundo templo foi feito e o profeta Ageu vai dizer o seguinte: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E de fato fora, porque nesse segundo templo Jesus ele entrou nele. Naquela época lá de Herodes reformou o templo, mas era o mesmo templo de Zorobabel, só que reformado. E aí Herodes vai e reforma lá e tudo, e Jesus entra. E foi muito mais glorioso do que o templo de Salomão, apesar de que o templo de Salomão outrora fora mais bonito, mais luxuoso, e o segundo templo na época de Ageu lá, de Neemias, enfim, de Esdras, daquele pessoal, foi mais simples, porém Jesus entrou nele. Então foi muito mais glorioso, porque o próprio Deus pisou ali encarnado. Glória a Deus. Então a gente precisa entender que Deus tem um método de fazer as coisas. E geralmente o método que Deus faz não é nada como eu penso nem como você pensa, é totalmente ao contrário, totalmente ao contrário. E nisso aí se prova a tua confiança em Deus, se você realmente confia em Deus. Tem gente que fala, se eu falar aqui na rádio, quantos aqui confiam no Senhor? Todo mundo fala que confia. Na hora da adversidade, você vai e começa a tomar um monte de medida que prova que você não confia. Você vai na porta do político, você vai na porta da rezadeira. Tem gente que vai até procurar gente da feitiçaria, eu já vi isso. E gente crente. Eu vi um caso de uma menina querendo namorar um rapaz da igreja, o rapaz não queria nada com ela. Ela foi numa casa de espírito e fez um ritual para amarrar esse rapaz.
e ela adoeceu, quase morreu. E o rapaz não quis ela. Então uma pessoa dessa, ela nunca se converteu. Então a pessoa fala que confia, mas quando chega na hora da situação, você age totalmente diferente. É muito difícil você continuar perseverando na oração, continuar acreditando em Deus, quando tudo está saindo diferente do que você pensa na sua cabeça. O pessoal que estava construindo o templo, todo dia era oposição, toda hora era oposição, só tinha oposição. Além da situação do povo aqui não tá fácil nessa época, muito difícil, não foi como na época de Salomão, porque Salomão não levantou uma pedra para construir aquele templo. Davi deixou riquezas incontáveis, projeto do templo, e Salomão tinha, só de escravo era 70 mil trabalhando no templo, fora os superintendentes da obra. Então Salomão não teve nenhum tipo de dificuldade para fazer o templo. Mas nessa época aqui o povo não tinha nada. Muitos materiais eram do que restava já para fazer o templo. E toda hora era oposição. Como é que esse povo ia continuar confiando? O povo já estava prestes a começar uma guerra de novo. Só que se eles começassem uma guerra, o que é que ia acontecer? Eles iam voltar para o cativeiro. Ia dizer, olha, aquele povo de Jerusalém está se rebelando novamente, e o rei ia mandar eles voltar para o cativeiro, e o propósito de Deus não ia ser cumprido. Sabe o que isso quer dizer? Que se você for fazer do jeito que você quer na Tora, você vai estar pecando, dando lugar ao diabo, e o propósito de Deus não vai ser cumprido, e você vai voltar para o cativeiro. O rapaz voltou para a igreja e estava com um conflito no casamento, vivendo uma situação terrível no casamento. A mulher estava ali traindo com vários homens, e ele soube disso, ela foi embora, não quis ele, e ele veio para Jesus, tal, foi se firmando. Eu disse, olha filho, se firma no Senhor, vamos orar para Deus restaurar a tua família. Agora, se essa mulher voltar, não vá se entregar a ela, não se entregue a ela, não vá se derramar diante dela, não vá, porque o diabo vai poder muito bem usar ela para lhe tirar. Você vai ser levado pelo seu instinto carnal, pelo seu desejo de estar com ela ali, e aí, depois que isso acontecer, ela te deixa de novo, vai te trair com os homens, você vai cair na fé. Não faça isso que vai dar errado. Espere Deus fazer, Deus tem um jeito de fazer. Vocês acham que esse irmão fez o quê? Do jeito de Deus, pelo Espírito ou pela carne? Ele foi pela carne. Ela chamou ele, foi embora da igreja. Aí depois vai voltar arrebentado, pedindo ajuda. E eu, como pastor, o que é que eu posso fazer? Então não age como um ímpio. Se você está orando, deixa o Espírito de Deus se mover. Quem move é o Espírito de Deus, quem faz é o Espírito de Deus, quem realiza é o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus operar. Deixa o Espírito de Deus realizar. Tira tua mão da frente, não passa na frente de Deus. Tira teu braço daí de dentro. Você acha que teu braço vai fazer, teu braço está atrapalhando o que Deus está fazendo. Tem que ter confiança. Tá diante de Deus, tá na palavra de Deus, Deus é justo, Deus vai fazer. Agora você não pode fazer como um ímpio, como uma ímpia. Perder o controle, quebrar princípios, dar lugar ao diabo, gritar, chamar palavrão, partir para agressão, fazer barraco, loucura, causar escândalo, envergonhar o evangelho, envergonhar a tua família, causar barraco na igreja, fechar o ministério, fazendo situações que você pode até incorrer em crimes e ser preso, se envolver em coisas ilícitas, falcatrua, fraude, roubo, e ainda ter a cara de pau de dizer Deus abençoou, tomar o marido da outra, se insinuar para um homem comprometido e ainda dizer que é Deus que está fazendo, que Deus vai te dar um casamento, pelo amor de Deus, sabe? Meu Deus do céu, você não está agindo pelo Espírito de Deus, você está agindo pela carne inflamada pelo Espírito de Satanás. Você precisa compreender isso. Porque todas as vezes que eu vi pessoas que quiseram agir no impulso da sua carne, obtiveram derrotas, e isso me inclui também. Quantas vezes na minha imaturidade de fé eu vou lá resolver porque assim Deus está comigo, e você ser derrotado, você ser envergonhado e voltar lá para o fim da fila, para você entender o que significa, não é por força nem por violência, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus não está falando não com você, Deus está bradando hoje aqui para muita gente, sabe? Agora, como eu te falei, não é porque o Espírito de Deus vai fazer que você vai ficar parado. O barco de Pedro não foi sozinho para a água, e nem a rede de Pedro ela caiu sozinho. Houve uma direção de Deus, Pedro acreditou, ainda que parecesse contrário, e o Espírito de Deus fez o peixe chegar. Então há uma direção de Deus para você, há um caminho de Deus para você, você vai ter que acreditar,
Você vai ter que ir neste caminho aí. Você vai ter que ir neste caminho aí. E neste caminho que você está indo, o Espírito de Deus vai mover. Lembra dos leprosos? Senhor, nos purifica. Jesus disse, vai e mostre ao sacerdote. Já falando para fazer a oferta do que é curado. Só que eles não estavam curados. Mas no meio do caminho eles foram curados. Então, no meio do caminho, quando você estiver executando a direção de Deus, vai acontecer. Essa palavra aqui, tem muita gente que quer pegar ela de uma forma. Tem gente que diz assim, que maravilha, não vou fazer nada nessa causa, vou ficar só parado. Porque a pessoa é covarde, porque a pessoa é fraca, porque a pessoa não ora e não tem coragem de fazer nada, não tem fé. Ela quer ficar parada achando que vai acontecer. Ela vai pegar essa palavra e querer distorcer. E tem outras pessoas que vão querer pegar essa parte da direção de Deus, que Deus vai dar uma direção, e vai querer executar tudo na sua forma, na carne. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem ou mulher de Deus que é cheio do Espírito Santo, essa pessoa nunca vive de extremo, ela é ponderada, ela é equilibrada. Pedro, nessa situação do barco aqui, ele teve o equilíbrio. Ele entendeu que a parte dele era só botar esse barco dentro da água e jogar a rede. E ele compreendeu que a parte de fazer os peixes e para dentro da rede era de Deus. Era segundo a palavra de Jesus. Por isso que Pedro falou assim, segundo a tua palavra. Pedro não disse assim, não é segundo a minha experiência, não é segundo o que eu sei, foi o que o Senhor disse, eu estou fazendo. Então o que Deus te disse, você vai fazer a sua parte. E o Espírito de Deus vai fazer o resto. Pastor, por que Deus não faz tudo de uma vez logo? Me diz aí, pastor. Eu fico curioso. Porque Deus pediu uma coisa tão simples a Pedro. A parte mais fácil era colocar o peixe, o barco na água e jogar a rede. Essa parte é fácil. A parte difícil é saber onde é que está o peixe. Sabe por que Deus pede pra gente, às vezes, coisas tão simples, tão fáceis, dentro do propósito dele de cumprir o milagre? É porque Deus quer testar a nossa obediência e a nossa fé. Porque é uma coisa, se você obedecer é porque você tem fé. E se você tem fé, você agrada a Deus. E se você agrada a Deus, você obtém galardão da parte de Deus. Aí tem gente que não obedece no meio do processo. A direção é, fica quieto, fica assim, faz assim, só isso aqui, pronto. A pessoa não aceita. Não, se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu não for lá, vai ser assim. Se eu não falar assim, vai ser assim. Eu tenho que ir, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, eu tenho que xingar, eu vou ter que chutar mesmo, eu tenho que gritar, eu tenho que chamar palavrão, eu tenho que agredir, eu tenho que correr atrás do deputado, vereador, o político, é ele que vai garantir minha vitória. Eu tenho que tomar o marido da outra, eu tenho que fazer isso assim, eu tenho que ir na bruxaria, porque a bruxaria também ajuda. E essa pessoa não confia em Deus. Ela está mostrando que ela não confia em Deus. E quando a pessoa não confia em Deus, Deus não se agrada dessas pessoas. Você vai morrer no deserto. É por isso que toda vez que está perto de você obter uma vitória, você volta lá para trás. Porque toda hora que está perto de Deus concretizar, de Deus fazer na sua vida, você passa na frente de Deus. Você vai por força e vai por violência. Aí acaba com tudo, aí dá tudo errado. Você tem que deixar o Espírito de Deus concretizar. Depois que Deus fizer, você dá o testemunho. Depois que Deus fizer, você conta a vitória. Depois que Deus fizer, não antes que Deus fizer. Toda vez que você conta antes de Deus fazer, dá errado. Toda vez que você abre a boca antes de Deus fazer, aí não acontece. Toda vez que você passa na frente de Deus e quer fazer, tem gente que quer forçar a porta. Diz assim, Senhor, abre a porta. Quem abre a porta? Quem é que tem a chave de Davi? Está lá em Apocalipse. Que abre a porta e ninguém fecha, fecha a porta e ninguém abre. É Jesus. Aí você fala, Deus abre a porta. Ele tem a chave. Aí você pega e fica forçando a porta. Você bota o pé de cabra na porta e fica forçando para abrir a porta. Aí diz, Deus me abençoou. Aí quando é com 2, 3 meses, você está afundado de novo, passando vergonha. Por quê? Porque não foi Deus que fez, foi você que fez. Então deixa Deus fazer a obra. Para com esse instinto. Isso é um impulso da carne, você tem que controlar. Você tem que orar mais. Você tem que jejuar mais. Porque a pessoa que ora e jejua, ela se torna uma pessoa espiritual. E a pessoa que é espiritual, ela não age por impulso. Ela não vai ter impulso da carne, não vai ter impulso. Não vai ter, sabe, essas loucuras humanas. Ela vai ter pleno equilíbrio. Para entender que uma parte ela faz, que é a direção de Deus, e outra parte é o Espírito de Deus que move. Você não pode ser um preguiçoso, um parasita que não faz nada e fica acreditando que Deus vai fazer alguma coisa, você deitado, parado na vida. E também você não pode ser uma pessoa impetuosa, impulsiva, que você faz tudo de acordo com a natureza humana, achando que desse jeito vai acontecer. Você não pode. Isso aí se chama extremos. Um é o extremo da preguiça, da letargia, da paralisia, e o outro é o extremo da hiperatividade, do impulso carnal e de resolver na força e na violência. Não é nenhum dos dois. Está no meio disso aí. Faça a sua parte, Deus vai fazer a dele. Siga a direção, obedeça, mesmo que pareça contrário, seja perseverante nisso, e Deus vai fazer a parte dele. Porque se ele falou, ele vai cumprir. Deus não fala e volta atrás, Deus fala e cumpre. Eu posso falar e voltar atrás, porque eu não tenho força para cumprir. Eu posso falar assim, olha, eu vou te abençoar dia 7, um exemplo, eu digo, vou te abençoar dia 7. Aí chega dia 7, eu não tenho para te dar, eu digo, meu irmão, não consegui, vamos adiar para outro dia. Só que se Deus falar, eu vou te abençoar dia 7, Deus não volta atrás, porque Deus pode fazer no dia 7.
Ele tem poder para fazer. A diferença entre a promessa do homem e a promessa de Deus é que Deus, quando ele promete, ele pode fazer. E o homem pode ser que no dia ele não tenha condições de fazer. Entendeu? Então você precisa ter essa compreensão. Essa palavra aqui, breve, simples e direta para a tua vida, é para que você entenda, é para que você compreenda o mistério que Deus quer revelar para você aqui. Para que tire essa dúvida da sua cabeça, essa confusão, entendeu? E como é que vai ser? E você querer resolver de todo jeito. Porque se você vai de todo jeito, resolver de todo jeito, a tua situação vai ficar de todo jeito. Mas se for do jeito de Deus, a palavra vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você vai provar disso. E você vai se deleitar, você vai dar o culto de ação de graça e você vai dizer: Pastor Josué, venha para o culto, o senhor está convidado, porque o senhor um dia pregou uma palavra que Deus deu a direção e por meio da direção obtive a vitória. Tá certo? Então faça isso. Sai desse ímpeto. Sai dessa força. Sabe por quê? É muito ruim fazer as coisas na força do braço, porque você luta e não chega a lugar nenhum. É melhor deixar o Espírito de Deus fazer, tá certo? Faz a tua parte, que a outra parte quem vai fazer é o poderoso Espírito de Deus, tá bom? Essa é a palavra que eu tinha para deixar para vocês aqui no quadro Os Profetas da Última Hora. É uma palavra direta, objetiva, mas eu te garanto que é melhor do que 2-3 horas de muita pregação aí do YouTube ou da tua congregação, às vezes, que o homem que está lá fala e você não entende nada. E agora você saiu daqui com a direção para resolver essa causa. E você vai obter vitória, porque se Deus falou, ele vai cumprir. Tá bom? Pessoal, para quem chegou depois, esse aqui é o programa A Última Chamada, exibido aqui na 100.5 toda quinta-feira, a partir das 22 horas. A gente está aqui com a permissão do Senhor. Lembrando que a programação, você queria ouvir mais, mas ela foi gravada, vai ser postada no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus. Você bota aí no buscador aí, RBT. RBT é a sigla, R de rato, B de bola, T de tatu, RBT Plus. PLUS. A primeira opção, você se inscreve. Tem vários programas gravados aí, você vai poder aprender muito. Tem muita coisa boa no quadro Socorro Vem do Alto, nos Profetas da Última Hora, tá bom? Faça parte do Propósito 300. Lembrando que o nosso programa ele é mantido no ar com a oferta dos ouvintes, tá certo? Então oferte para manter a programação no ar. Envie sua oferta. Pastor, como é que eu envio para manter essa bênção no ar? Você fala com a gente no WhatsApp, que é o 839-9105-6834. Anota aí no seu celular ou no papel e na caneta aí. É 839-9105-6834. 839-9105-6834. Fale com a gente no WhatsApp. Lembrando que se você usa o Pix, esse número é a chave Pix, você já pode enviar a sua oferta. Envie seu comprovante para nós. Nós queremos estar abençoando a sua vida, você que é ofertante. Lembrando que nós ofertantes recebem orações diárias, tá? Então venha fazer parte junto com a gente dessa bênção que está aqui na 100.5 há praticamente 6 anos. Agora em dezembro vai fazer 6 anos. E temos abençoado muitas vidas nesse tempo aqui, inclusive a sua que está ouvindo hoje, tá bom? Então faça parte, oferte. E você que é ouvinte do programa que não ofertou, faça sua oferta, não esqueça, é muito importante, tá? Para que essa programação seja mantida no ar. Lembrando, nossa vigília, tá? Quinta vigília do clamor, dia 7 de dezembro. Se prepare, vai ser muito forte. Vamos terminar o último mês do ano, fechando esse ano com chave de ouro, um ano maravilhoso. Mas daqui para lá, Deus ainda vai fazer muita coisa. E lembre-se, você pode estar testemunhando a tua vitória nessa vigília, viu? Daqui para lá, ainda tem muita coisa para acontecer. E vamos estar sorteando lá uma moto, provavelmente, na nossa rifa, tá bom? Então venha para essa vigília, se prepare. Enfim, onde você estiver na Paraíba, dá para você chegar aqui. Vai ser muito forte. Você vai obter vitória, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso, tá? Quinta-feira que vem, se Deus permitir, estarei aqui de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Fui.